Fala pessoal, Mask aqui. Na live de hoje eu vou começar a criar um curso do GTA. Então vai ser o seguinte, eu vou gravar dessa vez sem música, já que vai ser um processo bem longo para gravar esse curso. Eu vou fazendo aos pouquinhos, vou fazendo algumas lives, depois eu corto essas lives e vou transformar num curso. Eu vou ensinar tudo o que eu sei sobre Unreal. Não é muita coisa, mas o que eu souber eu vou conseguir passar. Além do mais, temos outros tutoriais no canal, então sempre vai ter uma coisa ou outra que você vai conseguir interligar com esse jogo. A gente praticamente vai fazer uma base inteira de jogo aqui. Vai ser um curso bem completinho, bem complexo, vai ter coisa que é muito simples, coisa que é extremamente complicada e coisas que vão ser feitas de formas diferentes do que já foi feito atualmente nos outros vídeos do canal, por exemplo. Hoje eu vou num ritmo bem devagar, tá? Qualquer coisa eu acelero um pouco nas aulas lá do curso, até porque vai ter edição. Mas aqui eu vou fazer bem na calma. Vamos lá, para começar, vamos criar um template usando third person. Vai em Games, third person. Coloque como GTA curso. Depois em Create. Em paralelo, eu já estou abrindo Game Animation Sample aqui. Vai sugar bastante memória. Já abriu o nosso jogo. Deixa eu procurar o Game Animation Sample aqui, já vou abrir também. A gente vai ter como base de movimentação o Game Animation Sample, que é o Motion Matching, né? Aqui, quando a gente dá play, já vou colocar para cá também, a gente já tem o personagem padrão da Unreal. Mas teria que fazer muita modificação nele para a gente usar. Então a gente vai partir do personagem do Game Animation Sample mesmo. Ele já tem as funções de movimentação legal, já tem a parte de strafe, já tem a parte de subir em alguns blocos específicos. Em paralelo, enquanto as coisas vão acontecendo aqui, a gente vai precisar de alguns mapas. Vamos dar uma olhadinha na FAB, que essa parte até demora um pouco para baixar. Vem aqui em Environments, vai no More Filters, Price, coloca Free. Aqui, a gente precisa de um mapa. Eu já dei uma olhada antes, não tem nada muito parecido com o GTA. O que eu estava utilizando para fazer alguns testes é o Downtown. Ele é bem bonito, é esse mapa aqui. Ele é bem pesado, na verdade. Se você achar que o seu PC vai ficar muito pesado, tem uma alternativa aqui. Deixa eu ver se eu acho. É esse aqui, ó. Modular Building. Modular Building 7. Mesmo parecendo que ele é só um mapa modular, ele tem um mapa completinho aqui e dá para você usar esse mapa para montar o seu GTA. Só para a gente não ficar nessa tela esquisita aqui ou ter que montar um level, porque não é o objetivo desse curso. A gente vai usar esse mapa aqui. Deixa eu ver se o Game Animation Sample já abriu por aqui ou se está carregando ainda. Ele já abriu aqui. Ótimo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é exportar esse cara aqui. A gente vai exportar de uma outra maneira. Eu já ensinei de duas maneiras, agora eu vou ensinar uma terceira maneira. Opa, bem-vindo aí, ô Tuts. Tô me ajeitando aqui ainda. Cara, eu nem puxei o chat ainda. Esqueci de puxar o chat aqui para eu visualizar. Vou deixar fazendo a exportação, que vai ser melhor. A gente vai fazer o seguinte. Selecione esses dois arquivos
da Blueprint, do Game Animation Sample, e a gente vai fazer a exportação por esses dois caras. Clique com o botão direito, Asset Actions, Migrate. Pode fechar aqui e selecione tudo o que tem. E dê OK. Aqui, venha na pasta do seu jogo. No caso, GTA Curso é o jogo que a gente vai criar aqui. E selecione a pasta Content. Depois selecionar pasta. Marque a opção Apply to All e Yes. E deixa aí. Ele vai demorar um bom tempo agora para migrar todos os arquivos. E depois disso ele vai fechar o Game Animation Sample dando erro. Em paralelo, no nosso GTA Curso, a FAB já está aberta aqui. Vamos deixar baixando esse mapa ou outro mapa caso o seu PC seja meio lento, porque ele demora um pouco. É muito comum aparecer isso de que o asset não é compatível com a versão da Unreal que você está utilizando. Basta clicar na seta e pegar a versão mais recente. Algumas vezes acontece de não ser compatível com as versões mais recentes, mas é bem difícil. Normalmente ele é compatível sim. E vamos deixar ele baixando em paralelo. E vamos colocar mais um download aqui na fila. Vamos procurar por Weapons. Aqui em More Filters, Price Free. E vamos pegar... Cadê o pacote? Aqui, ó. FPS Weapon Bundle. Esse é o pacote de armas gratuito que a gente vai utilizar no nosso curso. Mesma coisa, selecione a última versão, acho que é 4.27. Vai dar um Unreal 4 ainda essas armas, não tem problema nenhum, vai funcionar do mesmo jeito. Add to Project. Opa, Ribeiro, tudo bom? Conseguiu entrar aí, cara? Achei que você ia estar preso no trabalho. Bom, a gente já tem bastante coisa baixando, bastante coisa programada, e o Game Animation Sample, ele travou agora. Ele aparece essa tela, e é perfeitamente normal. Só clicar Close Without Sending, porque ele fechou mesmo o Game Animation Sample. E não tem nenhum problema. Tudo que a gente precisa já está aqui no nosso jogo do curso. Inclusive aqui nas blueprints, você consegue ver completo, inclusive com os retarget characters. Se você comparar com o Game Animation Sample, ele falta uns 3 aqui, mas não vai fazer diferença para a gente, pelo menos por enquanto. Se precisar, é só abrir novamente e exportar. O que a gente precisa já está aqui. Clique aqui com o botão direito na Blueprints e vamos colocar uma cor aqui, só para ficar um pouco mais fácil a visualização. Para a gente achar com maior facilidade aqui no meio de todas as pastas que tem aqui. A gente ainda precisa de mais um conteúdo da FAB que a gente vai utilizar. Digite Animations. Em More Filters, coloque Price Free. E vamos pegar um pacote que está um pouquinho aqui embaixo. Esse pacote aqui é muito interessante, tá? Eu passei ele num vídeo recentemente. Ele tem animações sensacionais, mas não é ele que a gente vai usar agora. A gente vai usar esse daqui, que é o Animation Starter Pack. Ele tem algumas animações para Unreal 4, a gente vai fazer o retarget dessas animações e passar elas para Unreal 5 utilizando no personagem do Game Animation Sample. Clique em Add to Project também. Selecione a versão aqui mais recente, que é a 5.2, e Add to Project. Vai levar um tempinho para esses pacotes, devia já ter começado com esse. Pode usar sim, Cris. É até melhor, na verdade, porque alguns pacotes que eu tenho aqui, pelo menos os gratuitos que eu tenho, eles não têm animação de, por exemplo, drop ao paint, ou aquela parte onde sai a bala, ela mexer. Eu não tenho pacotes que façam isso. E, bom, eu não conheço nenhum pacote gratuito que faça isso. Se você tiver algum aí para me indicar, vai ajudar bastante. É uma coisa que eu quero trazer, inclusive, tutorial também no canal.
que eu acho bem interessante quando tem esse tipo de efeito. Mas normalmente estão nos pacotes pagos. Que está em 55% do mapa ainda. Esse mapa é bem pesadinho. Eu abri aquele outro mapa que é mais leve, mas talvez alguma coisa com o meu driver de vídeo fica dando reflexo. Isso já aconteceu no vídeo do jogo do Mario, e o reflexo é tão alto que chega a incomodar. Weapon Silver, deixa eu procurar. Weapons Free, Low Poly. Modular Weapon System. Se eu não me engano, esses modular tem, porque você consegue encaixar vários equipamentos neles. Qual você não está achando, Adriano? Não esquece de entrar pela Unreal 5.5, tá? Na verdade, esse curso eu ia enrolar mais um pouquinho, ia deixar para quando saísse a Unreal 5.6, já fazer tudo nela. Mas eu decidi já fazer agora e depois fazer a migração para Unreal 5.6. Provavelmente a gente vai encarar alguns desafios aí com essa nova versão e vai ser interessante para eu também passar por isso, para saber como poder indicar o melhor caminho para a gente corrigir as coisas. Ô, Cris, não achei não, cara. Low Poly Silver? Será que é isso aqui? Ah, não, isso é barra de ferro. Manda o link aí depois, por favor. Se eu vou utilizar o Root Motion, o Movement Controller, na verdade eu vou utilizar o Motion Matching com o Root Motion. Eu acho que o Motion Matching não utiliza o Movement Controller. O Apple Silver eu não achei não. Ó, já está quase terminando aqui o mapa. A gente já vai conseguir começar a mexer aqui. Tem bastante coisa para a gente ver hoje. Eu nem sei quanto tempo eu vou ficar em live, porque é muita coisa. Esse curso vai ser bem grandinho e eu acho que em uma live eu não vou conseguir fazer não. Ah, deve ser isso, Cris. Às vezes está na sua biblioteca e você já tinha antes, ou não está disponível na FAB agora, porque isso acontece. Sim, o Adriano utiliza o third person, que é em terceira pessoa. Na verdade, para a gente mudar de terceira pessoa para primeira pessoa é extremamente simples. É só abrir o personagem, ir em Viewport, e aqui na câmera dele, aqui mostra a câmera. Aqui no meu não está mostrando porque está meio bugado. Tem bastante coisa bugada. Eu preciso habilitar os plugins ainda. E movimentar a câmera, a distância da câmera. Eu vou habilitar os plugins aqui agora. Clique em Edit, Plugins, digite Warping, selecione as duas opções, Animation Warping e Motion Warping, clique Yes, digite Chooser
e marque só a opção Chooser mesmo. Digite Traject e habilite Motion Trajectory. E tem mais algumas. Animation Locomotion Library. Então digita Motion, que ela vai ser uma das primeiras opções. Digite Yes também. Motion Warping já está. Pose Search é outra opção que precisa estar selecionada. Então ela aparece digitando Motion. Deixa eu ver se o Deformer já está. Chaos Cloth. Marca o Chaos Cloth. Talvez a gente precise, porque a gente vai importar um personagem que mexe com isso. E acho que por enquanto é isso. Deixa eu fazer um Restart Now aqui. Mais para frente a gente vai importar o personagem Nia. Eu já utilizei ela para fazer um tutorial aqui recentemente. E a gente vai utilizar ela como se fosse a nossa Lucia. Eu já deixei ela aberta aqui para ficar mais fácil para exportar. Deixar ela aqui em tela. Enquanto o nosso jogo está reabrindo. Animation Locomotion Library tem que estar ativo. Meu PC está bem lento hoje, tá? Porque eu estou com 4 Unreals abertas e esse vai ser a quinta. Porque tem algumas coisas aqui são muitos códigos e para eu não me perder na sequência que a gente vai seguir, aí é mais fácil já deixar aberto. Só que nisso vai todo o disco e toda a memória, né? Aqui na Nia, acho que a gente pode aproveitar para já exportá-la. Deixa eu achá-la aqui. Characters, Mannequins, Meshes. Que tal Many? Aqui, vai estar na Nia. Rigs, será? Não é necessário fazer essa exportação, tá? Sim, tem que fazer o lance do migrate. Aqui já consegui a Nia. Seleciona tudo aqui da Nia e vamos fazer o migrate dela também. E eu não posso selecionar pastas, só aqui. Clica com o botão direito, Asset Actions, Migrate. A engine não é necessária, clica OK. Seleciona o mesmo jogo, que é GTA Curso, Content, selecionar pasta. E vamos fazer a migração da Mia. Não tem problema, Adriano. Faz a migração e ele vai demorar mesmo. Eu até tinha feito antes a migração para não demorar na hora aqui de fazer a transmissão, mas podia haver alguma confusão, já que eu selecionei especificamente aquelas duas opções. Eu acho que o meu jogo do curso travou. Aqui não dá para ver a porcentagem quando eu mudo de monitor. Ele não sai dos 86%.
Pelo jeito vai dar até tempo de vocês carregarem aí. Só agora o curso carregou. Nossa. Ele já tinha baixado o mapa. Vou colocá-lo como mapa principal do projeto. Então vem Edit, Project Settings. E aqui em Maps and Modes, em vez de Third Person Map, ele deve estar como Demo Level, alguma coisa assim. Deixa eu verificar na pasta para ter certeza. A pasta do nosso mapinha aqui é Downtown West. Demo Environment. Seleciona ele, clica na seta aqui em cima. Ele vai levar um tempinho. Depois na seta de baixo, para ser o mapa default do projeto. Ele pode fechar. Pode fechar o plugins por enquanto também. Como a gente já fez a exportação da NIA, ela já aparece aqui para a gente utilizar, mas por enquanto a gente não vai colocá-la. Vamos abrir o nosso mapa, que vai ser o da cidade do GTA. Eu tentei achar alguma coisa um pouco maior, mapa mais cara de GTA mesmo, mas não consegui. Pelo menos gratuito, né? Achei bastante coisa paga, mas nada gratuito. Cara, não vai dar pra eu tomar um café, não. Ah, uma coisa que você também pode fazer, Adriano, mesmo que esteja em live, se eu não me engano, dá para você voltar. Não precisa assistir em sequência. Você consegue voltar a algum ponto do vídeo que acabou de passar, aí você acompanha dali. Cara, eu vou passar muita coisa nessa série que eu não achei na internet. Isso que vai ser um grande desafio. Eu tava até em dúvida se eu ia fazer isso mesmo, porque é muita coisa que já sai da minha cabeça. Antigamente eu só fazia os tutoriais, aprendia os tutoriais e seguia e colocava dentro das minhas estruturas de jogo. Só que hoje em dia eu já não faço mais assim. Muita coisa eu já tiro da minha cabeça. E é aí que a coisa pode se confundir, né? O mapa abriu, não sei se vocês já conheciam esse mapa. Chama Downtown West. É um dos mapas que eu pretendo ter no meu jogo. Ele é um mapa gratuito da Quixel. Está disponível lá. Ele vai servir como base para o nosso GTA. Vou colocar que o player vai sair daqui do meio do mapa mesmo. É só clicar com o botão direito, Place Actor, Player Start. Se eu não me engano, esse mapa já tem um Player Start aqui. Clicando aqui na aba Outliner, caso você não esteja vendo, está sempre em Window. Ela é uma dessas aqui, ó, Outliner 1, 2, 3, 4. Só clicar na primeira, ele já aparece aqui todas as opções. É tudo que tem no mapa. Por exemplo, esse Player Start que eu coloquei aqui, já havia um. Ele fica, acho que um pouco mais ali para frente. Ou lá para trás, não tenho certeza. O nosso vai ser aqui. E a gente exclui esse outro. Beleza. Se eu der o play aqui, acho que não vai aparecer nada. Aparece o padrão do third person, mas não é esse que a gente quer utilizar. Então já vamos para a primeira modificação. Em Word Settings, caso não esteja aparecendo, também vai estar aqui em Window, aqui embaixo, Word Settings. Procure aqui Game Mode Override. Ele já vai estar o nosso GM Sandbox, que foi um dos arquivos que a gente exportou lá do Game Animation Sample. Só selecionar ele, ele já vai mudar aqui no jogo.
Aqui clique em Enable Missing. Faz na calma, Adriano, não precisa de pressa não. As primeiras vezes que faz essa migração é sempre complicado, cara. Sempre quando você começa a aprender, é um caminho complicado. Mas depois que você faz uma vez, a segunda já vai ser mais rápida. A terceira você já vai fazer de cabeça. Tem como construir o interior, ó. Por exemplo, essa porta aqui, se a gente fizer a abertura dela, dá para construir alguma coisa aqui dentro. Eu acho que eu não vou abordar essa parte de level design. O que ele está pedindo para reiniciar é normal porque eu habilitei algumas coisas novas do mapa. Então vou reiniciar novamente. A Nia já foi exportada, então eu vou fechar. Aliviar um pouco da memória do computador, né? E vai seguindo nesse caminho, Adriano. Não deu certo? Volta e faz de novo. E sempre prestando atenção nos detalhes. Quando a gente trabalha com programação, não só de jogos, programação em geral, os detalhes fazem toda a diferença para o resultado da sua aplicação. Às vezes, um checkbox, alguma marcação, uma vírgula que você erra, dá diferença no seu código. Beleza, aqui já abriu, já temos o sandbox como principal. Dando play, já aparece o nosso personagem do motion matching aqui. Um detalhe desse mapa, eu não vou mexer nisso, na verdade, ou vou, sei lá. Pode ver quando o personagem passa aqui na faixa, fica pintado o pé dele. Isso se chama decal. É parecido com... Na verdade, é a mesma coisa que eu ensinei no último vídeo sobre os buracos de bala. A gente faz isso como decal. Ele é como se fosse uma tatuagem em cima de algum material. E aqui nesse mapa, os decals, vários deles estão muito acima do nível. Esse aqui, por exemplo, ele está acima do nível. Então, se eu abaixar mais, se eu abaixar muito, ele sai da rua. Se eu deixar aqui, é o nível correto. Então, ele deve pegar no máximo no pé do personagem. É só para mostrar como exemplo. Esses pequenos detalhes vão fazer a diferença. Certo? Tá vendo que agora só pega no pé. Se eu colocar mais para baixo ainda, desativem essas opções que elas normalmente costumam deixar as movimentações que a gente faz muito rígidas. E dessa forma fica mais fácil para a gente mexer mais detalhado. Dá para baixar num nível melhor. Vamos deixar aqui. Ele vai ficar um pouco mais apagado que o outro, mas vai dar menos reflexo no pé. Certo? Ele só pega o final do pé. Mas é assim que funciona mesmo. Esse tipo de coisa é bem level design. Dá sim, Adriano. Funciona muito bem com essa configuração. Eu tinha uma 4060, cara. A última live que eu fiz... A última? Não, a primeira live que eu fiz eu tinha 4060 e ela não deu conta de fazer a live mais programação do jogo. Foi extremamente complicado. Aí eu tive que trocar de placa e já peguei uma bem mais forte. Então, quando eu estou passando agora os tutoriais, eu tento balancear um pouco do peso do mapa, porque muitas vezes eu não sinto a diferença. A minha é uma 5080. Então, esse mapa, para mim, numa qualidade alta, está super de boa. Mas para mim, a 4060 da época, eu sabia que não ia funcionar direito. Vamos à primeira modificação. O personagem do Motion Matching, ele está sempre em strafe, que é essa caminhada lateral. Mesmo quando você vai para trás ou para frente, ele está em strafe. Para frente não dá muito para perceber, mas ele está com a strafe ativa. A gente vai desativar essa strafe. Então vamos lá em Blueprints, abra o personagem. Em Enhanced Input Action AI M,
AI não, IA, aqui é o contrário. Vamos desativar essa opção para ele não iniciar isso automaticamente. Em Character Input State, abra essa opção Character Input State e desmarque Wants to Strafe. Vamos marcar Wants to Walk. Se eu deixar somente assim, sem nada marcado, ele já não faz mais strafe, ele vira para o lado que a gente quer, mas ele está correndo. E no GTA, os personagens, eles andam ou correm, mas o padrão é andar. Então vamos marcar wants to walk. Agora, o padrão é ele andar. Já vai com um andar marrento aí, né? Já começa a dar um pouquinho mais cara de GTA. Vamos aproximar um pouco mais a câmera. Agora ela já aparece aqui. Clicando nela, ela mostra esse Not Used by Default. Mas é exatamente a câmera default do Motion Matching. Vamos aproximar mais ou menos até aqui e subir um pouco. Ficou muito, né? Um pouco para trás, um pouco mais para cima. Bom, sim, já tá bom. Está aparecendo bem o personagem. Câmera é uma coisa que vocês podem colocar do jeito que vocês acharem melhor, mais conveniente. É muito comum essa câmera over the shoulder, que ela está bem próxima ao personagem, e principalmente quando a gente coloca no método de mira, que ele dá aquele zoom, se ele já estiver muito perto do personagem, ele pode até ficar em primeira pessoa, e talvez não seja esse o resultado que você tenha em mente. O que mais que a gente vai modificar aqui? Acho que de início com esse personagem é só. Aqui em Compile, clique nos 3 pontos. Em Save and Compile, marque a opção Always. Dessa forma, sempre que compilar, ele já vai salvar todo o projeto junto. Aqui a gente não vai mexer em nada. Vamos modificar algumas coisas no Sandbox Character. Primeiro, vamos mexer com as animações de posicionar as armas. Vamos começar por aqui. No Animation Starter Pack, que a gente baixou lá da FAB, selecione todas as animações. Depois, segure a tecla Ctrl e desmarque Showcase. Essa Blueprint Class, desmarque também. O que mais tem aqui para desmarcar? A gente só quer os Animation Sequence. Aliás, tem uma forma melhor de fazer isso. Vem aqui no filtro e coloca Sequence. Ele vai aparecer Animation Sequence. Aí aqui só tem Animation Sequence. Selecione todas, clique com o botão direito, Retarget Animations. Aqui vamos selecionar no Target Skeletal Mesh o EFN, que é o nosso personagem do Motion Matching. Selecione todas as animações, segure o Ctrl, desmarque essas que estão em laranja. Porque esses são Blend Space, eles não são animações diretas. Eles já são arquivos com configurações de animação. Depois em Export Animations, marque a opção Use Source. Oh meu Deus. Use Source Path. E coloque o prefixo UEFN underscore. Para ficar claro para nós quais animações a gente tem que usar. E depois em Export. Aqui simplesmente clique em Export. Fica legal sim, Adriano. Eu também gosto bastante de usar esse esquema de troca de primeira para terceira pessoa. Até porque quando eu penso em animações de tiro, não, mas jogos de tiro, ou pelo menos que algumas coisas sejam na parte de tiro, eu prefiro jogar para primeira pessoa. Acho que fica bem melhor. Fica tranquilo. Bom, voltando aqui. A gente já tem as animações agora. Clique em Save All, para já ficar salvo no projeto, porque é muito comum a Unreal travar, e o que não está salvo você acaba perdendo. Agora a gente já tem todas as animações em retarget para o Motion Matching.
vamos fazer agora a gente vai mexer na Animation Blueprint. Clique em Blueprints e abra ABP Sandbox Character. Aqui nós vamos definir as animações do personagem. Dando um zoom out, dá para ver que tem bastante animações aqui, bastante estruturas de animações. A gente precisa achar esse default slot. Selecione tudo que estiver à frente dele e arraste para frente. A gente vai criar um espaço aqui, certo? Nesse card Apply Mesh Space Additive, arraste da animação que sai dele e digite Save. Ele vai aparecer aqui embaixo, New Save Cached Pose. E vamos nomear para Locomotion. Até agora, muito do que eu mostrei aqui já tem em outros tutoriais. É um pouco repetitivo, mas algumas coisas eu estou fazendo um pouco diferente. E é normal, acabam saindo atualizações para o Motion Matching e fica mais fácil de fazer uma coisa ou outra. Nesse caso, se a gente compilar, o nosso personagem ele perdeu toda a movimentação. Se eu der o play aqui, ele não vai funcionar, porque não tem nenhuma animação ligada à continuidade dele. Por isso a gente sempre puxa aqui, use Cached Pose Locomotion. Quando eu compilar, ele já volta ao normal e o nosso personagem já está normal de novo no mapa. Agora, a gente vai criar uma coisa chamada State Machine. Clique com o botão direito, State Machine. Vamos colocar Weapons. Assim a gente vai saber que esse card ele contém animações de posições de armas. Vamos deletar isso daqui e ligar o Weapons. Se a gente compilar novamente o personagem perdeu a animação. Não tem problema. Entre em Weapons. De Entry, a gente vai criar um state. Basta puxar a seta para frente e Add State. Aqui nós vamos criar o state Unarmed, que significa desarmado. E já vamos criar o state da arma que a gente vai utilizar. Do próprio Unarmed, puxa a seta para frente, Add State, digite Rifle. Arrasta um pouco para frente. De Rifle, aqui na parte branca dele, puxe outra seta para o Unarmed. Significa que a gente vai ter uma animação que ela sai do desarmado para o armado e do armado para o desarmado. Aqui em Unarmed, basta a gente usar aquele Locomotion. Deixa eu ver se ele já aparece aqui. Use Cached Pose Locomotion. No compile, ele já vai voltar a funcionar no nosso personagem. Sempre que a gente precisar puxar aqueles cards, basta dar dois cliques no Anim Graph e a gente volta para cá. Vamos voltar ao Weapons. A gente já tem a primeira situação que é Unarmed. Vamos montar a situação em que o personagem vai ficar com a posição do rifle. Aqui a gente procura já a animação do rifle. Rifle, aí aqui ele já aparece várias. Eu gosto de usar a Rifle Iron Sights, que é quando ele está mirando com o rifle na parte de cima, olhando pelo rifle, que seria essa daqui, ó. Essa animação do rifle. Ele não vai mudar nada aqui, tá? Por enquanto. Aqui a gente vai utilizar aquela técnica de misturar a parte de cima do corpo com a parte de baixo. Vamos usar o card Layered Per Bone. Layered Blend Per Bone é o card que a gente vai utilizar. Esse rifle ele vai vir encaixado nesta pose, que é a pose secundária.
E a pose principal, a gente vai usar aquele mesmo Locomotion. Clique com o botão direito, Locomotion, Use e conecte aqui. E conecte este no resultado. Ou seja, ele vai mesclar a parte de baixo do personagem com a animação do personagem segurando o rifle. Se a gente der 2 cliques na animação, é essa animação que eu escolhi. Vamos voltar para cá. Aqui no card Layer de Blend per Bone, vamos aqui em Layer Setup. Em Index, abre e ele vai ter 0 Array Elements. Eu não quero mexer na pose do tronco e da cabeça do personagem. Então vamos adicionar 2 aqui para ele mexer somente com os braços. Ao adicionar as 2, clique na primeira e digite Clavicle L. O que é esse Clavicle L? Vamos lá no personagem, aqui em Mesh, dê 2 cliques. Nessa parte direita da minha tela, você consegue ver todos os ossos do personagem. Clavicle L é a clavícula esquerda do personagem. Seria Clavicle Left. Se você tiver dúvida se o nome está correto, clica com o botão direito, Copy Bone Names. E você pode voltar lá no ABP e colar aqui. Certo? Aqui pode deixar 0 mesmo. E vamos para o outro index que a gente criou. E vamos utilizar o Clavicle R. Clavicle R. Clica com o botão direito, Copy Bone Names. Volta no ABP. E coloca ele aqui. Selecione essa opção Mesh Space Rotation Blend. Deixa ela marcada. Por quê? Porque a animação vai girar junto com o torso do personagem. Clique em Compile. Espera aí um pouquinho. Tomar uma água, né? Mesmo compilando, ele não acontece nada. Porque a gente ainda não fez o estado de transição aqui, de um para o outro. Vamos agora começar a estruturar as próprias armas e os componentes, começando pelo componente de item. Volte nas blueprints e crie uma pasta chamada Actor Components. Actor Components. Entre na pasta, vamos criar outra pasta chamada Itens Component. Dentro dela, clique com o botão direito, depois em Blueprint Class. E selecione a opção Actor Component. Vamos nomear de AC, de Actor Component, Itens. Por enquanto, só vamos salvar. Clique novamente e depois em New Folder. Crie uma pasta chamada Data. Dentro dessa pasta Data, nós vamos colocar dados em geral referente a este componente do Itens Component. É um pouco difícil explicar isso no começo, mas o primeiro exemplo já vai vir agora. Clique com o botão direito e aqui em cima, onde tem Start Type into Search, coloca enum, digite enum. Nós vamos criar um enumeration. Nomeie como E de enumeration. Esse enum ele vai ser das poses das armas. Então vamos colocar o weapon pose, item pose. Ou item equipped. Melhor. Item equipped. Dê 2 cliques para abrir. Clique em Add Enumerator.
O primeiro vai ser unarmed, que é quando ele está desarmado. É a posição padrão. A segunda posição vai ser o rifle, que é para quando ele estiver com o rifle. E já vou adicionar a terceira aqui, para quando ele estiver com a... Na verdade, eu vou colocar SMG, porque naquele pacote não vem uma pistol. Clique em salvar. E aqui acho que pode fechar. Vamos fechar esse por enquanto também, para não confundir. E fecha esse também. Agora nós já temos o enumerator. Aqui no ABP Sandbox Character, vamos nas variáveis e vamos criar uma nova variável. Ela vai chamar item equipped. E aqui onde está booleano, que é o tipo da variável, vamos digitar o nome daquele enum que a gente criou. E item equipped. E ao compilar, quando está com o item equipped selecionado, ele já aparece a opção Unarmed, Rifle e SMG. Na transição entre Unarmed e Rifle, clique nesta primeira seta, que é a transição de equipar, e vamos arrastar o Equipped Item Equipped para cá, e Get Item Equipped. E vamos fazer um comparativo nele para definir se ativa ou não ativa. Basta arrastar para cá, digite igual, e em vez de a gente utilizar essa opção de igual, igual, como a gente costuma utilizar nos outros tutoriais, vamos utilizar essa opção equal enum. Por quê? Ele é um enumerator, ele tem opções fixas. Quando a gente usa isso, a gente pode selecionar exatamente a opção que a gente quer. No caso, Rifle. Seleciona tudo, aperta a tecla Q para alinhar e compila. Por que eu marquei Rifle aqui? Essa seta é a seta que vai do Unarmed para o Rifle, ou seja, quando eu transicionar de desarmado para armado, eu estou equipando o rifle. Por isso, aqui, se for igual a rifle, a opção selecionada, ele vai ficar como se fosse true aqui. Ou seja, é uma verdade, eu estou equipando o rifle. Fazendo o movimento contrário, com a seta para cá, eu estou desequipando o rifle e transicionando para a animação de desarmado. Então, eu vou fazer quase a mesma coisa que eu fiz aqui em cima. Arrasta item equipped. Digita igual enum e unarmed. Para fazer a transição contrária. Selecionando agora a variável item equipped, se eu vier aqui e mudar de unarmed para rifle, ele já muda a opção aqui. Ó. O personagem já está como se estivesse equipando o rifle. Já ficou maneiro, né? Vou mostrar uma grande diferença dessa nova estrutura para as outras estruturas que eu tinha ensinado anteriormente nos outros tutoriais de Motion Matching. Eu deixei com a opção do Unarmed ativo propositalmente. Ele já vai caminhar perfeitamente com essa locomoção. Vamos dar ESC aqui. E agora eu preciso colocar alguns blocos aqui para eu demonstrar isso que eu quero mostrar. Só não sei se ele vai sair aqui ou se ele vai sair do outro lado. Deixa eu confirmar. É aqui mesmo, tá certo. Aqui em Level, procure a pasta Level Prototyping. E aqui nós temos os blocos do Motion Matching. Vamos arrastar um para cá. Nesse quarto botão, ele vai mudar a escala. A gente aumenta aqui e deixa um pouco mais fino. Eu quero que ele pule esse obstáculo. E vamos criar um outro obstáculo aqui. Eu quero que ele suba no obstáculo. Ficando de frente para o bloco, dá para ver a altura que é o obstáculo.
E o personagem no Motion Matching, ele consegue subir até 2,5 metros, se eu não me engano. Então aqui já vai dar para a gente testar. Na outra forma que eu ensinei a gente a fazer as animações, eu havia comentado na sequência de tutoriais que quando a gente utiliza uma animação no default slot, por exemplo, essa animação do parkour que ele faz, ele desativa a animação original que a gente estava segurando uma arma, por exemplo. E desse jeito, dessa nova forma com o State Machine, ele mantém, porque ele já olha automaticamente na animação e ele já sabe que ele precisa ativar essa animação. Então, já é um problema que não havia sido resolvido no outro tutorial, que não vai existir nesse daqui. Era um ponto que eu não tinha ensinado ainda. Então, ele faz a animação que tem que fazer e depois já volta para a pose que estava antes. Qual o próximo passo? Acho que agora a gente pode colocar uma arma na mão do personagem. Já baixei o pack de armas? Acho que sim. A gente vai utilizar FPS Weapon Bundle. Aqui nós temos as armas necessárias. Entrando em Weapons, Meshes, a gente já tem aqui todas as armas que a gente quer. A gente vai utilizar essa AR4 por Rifle. Então vamos lá no personagem. Abra o manequim dele. Só dá 2 cliques aqui no selecionando o Mesh. Dá 2 cliques no Skeletal Mesh Asset. E aqui nós já temos todas as posições dos ossos. Vamos colocar... Aliás, vamos por um caminho um pouco diferente. Volte nas animações. Vamos aqui pelo ABP. Vamos na animação de rifle. E dê 2 cliques nessa animação do Iron Sights. E pause a animação. Coloque no 0. E aqui à esquerda, nós também temos a mesma estrutura óssea. A gente precisa colocar aquela arma nessa mão do personagem. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente por que eu decidi fazer por aqui, pela animação, e não pelo esqueleto do personagem. É uma coisa que eu não costumo ver nos outros tutoriais, então eu vou trazer nesse tutorial. Aqui em Hand R, ele é a mão direita do personagem. É a Hand R. Ou Hand Right. Clique com o botão direito, Add Socket. E renomeie para Rifle Equipped Aim. Que é rifle equipado mirando. Mirando. Clique com o botão direito, Add Preview Asset. Digite AR4, que é o nome do nosso rifle. E pode selecionar SK-AR4. SK normalmente vem de Skeletal Mesh, e não de SM, que seria Static Mesh. Deixa eu beber mais uma água aqui. Vou aproveitar para salvar. Você até pode, Chris, mas aí você precisaria usar a Game Animation Sample versão 5.4. E isso pode te dar N problemas na hora de você me acompanhar, porque as estruturas vão mudando. Então é muito possível que você chegue no Animation Blueprint e ele esteja com opções diferentes. Ou, por exemplo, aquele Input States, pode ser que ele esteja diferente. Então, talvez você não consiga me acompanhar. Você acabe se perdendo, entendeu? Você vai fazer tudo certo, mas quando você for aplicar, não vai funcionar. Então, o ideal é 5.5 mesmo. Se a sua está travando, apaga 5.5 e baixa novamente.
Eu uso a 5.5 para empacotar os projetos e não tenho problema. E lembrando, a gente está entrando agora em junho e já vai vir a 5.6. Então, se prepara para fazer essa transição também. Até porque ela vem com muita novidade top, indispensável assim, para o seu projeto, e vai acabar tendo que migrar quase que obrigatoriamente. Então, vamos lá. Com a arma aqui, a gente vai posicionar ela corretamente na mão. Como ele vai estar mirando, é importante que ela sempre esteja reta. Aqui ela está um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, deixar ela um pouquinho mais reta. Sinta um pouco melhor. Diminui a velocidade da câmera aqui em câmera speed, para ficar mais fácil de navegar pelo mapa. Segurando o botão direito do mouse, basta utilizar as teclas AWSD para poder movimentar e mexer o mouse junto com a câmera. Fica melhor para a gente posicionar. Clique no segundo botão, que é o para posicionamento. Aqui eu estou selecionando a seta amarela. Não dá para ver muito bem, mas ela vai colocar a arma para frente. Vamos posicionar corretamente na mão do personagem. Deixa eu ver como está aqui. Acho que eu vou deixar ela um pouquinho, essa na diagonal mesmo. Acho que fica legal assim. Aí deixa assim. Agora, uma coisa que a gente precisa modificar. Muitas vezes, a gente tenta encaixar perfeitamente as armas nas animações. E às vezes não faz sentido. Aqui faz, porque afinal o personagem está mirando. Então, vamos rotacionar um pouco a arma para que ela fique de frente. Mesmo que ela fique parecendo que está um pouco de lado, faz mais sentido se ela estiver de frente para a visão do personagem. Certo? Até porque você vai estar olhando a câmera daqui. Vou virar ela um pouquinho. E você vai enxergar isso daqui na visão do personagem. Então não faria sentido ele estar olhando para o outro lado, né? Aqui ainda está correto. E aqui a gente pode ver que a mão do personagem já não encaixa perfeitamente onde a gente queria. Deixa eu ver esse cara mais para cá. Acho que dá, né? Deixa eu ver se não ficou ruim. Não. Agora a gente vai fazer um ajuste de animação, em vez de fazer simplesmente um ajuste de posição da arma. Por isso é importante estar na posição 0, tá? A gente vai movimentar essa clavícula à esquerda do personagem. Vamos colocar um pouco mais para a esquerda e vamos levantar um pouco mais a mão. Joga um pouquinho mais para a esquerda. Ficou perfeito. Quando eu coloco as armas nas mãos dos personagens, é isso que eu busco. Então, no mínimo, a animação precisa estar o mais próximo possível da posição correta. E muitas vezes acontece da gente posicionar uma arma ou um qualquer item e a animação não estar compatível com o que a gente quer. Aqui está tudo certinho. A arma está relativamente reta e o braço agora está acompanhando. Para que a gente consiga modificar essa animação, tem que clicar nesse botão Key, que ele vai fazer essa movimentação fixa na animação que já existia. Isso é modificar uma animação. A gente não criou nada novo, a gente modificou algo que já existe. Se você tiver insegurança em fazer isso, antes de você modificar a sua animação, você pode fazer uma cópia dela como backup. Aqui eu decidi não fazer o backup. Eu quero essa animação do jeito que está assim mesmo. Se eu deixar ela rodando aqui, o braço ficou na posição perfeita que eu queria e ele já acompanha a posição normal da animação. Então, tá perfeito. Clique em Save All, sempre garantindo o salvamento. Aqui
A gente pode fechar agora. Vamos ao personagem. Na viewport ele mostra com essa posição porque a nossa ABP está com a opção do rifle selecionado. Se a gente colocar Unarmed e compilar, aqui ele vai ficar Unarmed. Nesse momento a gente quer mesmo que ele fique na posição do rifle. Aqui no Mesh, clique na opção Add e Skeletal. E adicione um Skeletal Mesh, que a gente vai renomear de Rifle Equipped Aim. É interessante sempre manter os mesmos nomes para que a gente mantenha uma certa coerência na hora de puxar as variáveis. Fica mais fácil para o nosso controle mesmo, tá? Aqui vamos selecionar o Skeletal Mesh AR4, SKAR4, que é o mesmo que a gente utilizou na animação para posicionar na mão do personagem. Então, só clicar em Skeletal Mesh e SKAR4. Aqui ela vai aparecer no chão porque ela está deslocada. Em Parent Socket, a gente seleciona Rifle Equipped Aim. Ele já vem perfeitamente para a mão do personagem. Se precisar fazer ajustes, basta clicar no Mesh e aqui em Advanced, abra e clique em Pause Animes. Pause Animes é o mais correto. Aí ele meio que congela a animação. E você consegue ver mais detalhadamente se está na posição correta da arma na mão do personagem. Vamos dar o play. Já ficou maneiro, hein? Posição correta. Vamos fazer o parkour. Ele desarma. Se arma novamente. Perfeito. Às vezes dá essas congeladas quando pula, mas é porque não foi totalmente carregado ainda. Depois que carrega, não acontece mais. Então aqui a gente já teria uma animação do personagem com o rifle na mão. Vamos dar ESC. Eu quero adicionar uma segunda animação, para que essa seja somente quando ele estiver mirando. Eu quero uma que ele não esteja mirando. Vamos voltar aqui ao Animation Blueprint e eu vou colocar uma condição nessa animação do rifle. Lembrando que a gente está dentro do Anim Graph, Weapons, Rifle. Aqui eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou chamar um nó chamado Blend by Bool. Blend Poses by Bool. E com isso eu consigo criar uma variável para definir se ele está mirando ou não. Eu venho aqui em variáveis e crio a variável isAiming e marco como bool no tipo da variável. Arrasto ela para cá. Ou seja, eu estou perguntando para a variável, ele está mirando? Se ele estiver mirando, ele vai ser verdadeiro. Então ele vai ficar com essa pose aqui. Se ele não estiver mirando, eu quero que ele fique com a pose da arma na cintura. E aí eu ligo essa validação na pose que será mesclada. Clica Compile. Ele já abaixou a mão. Se eu clicar na variável isAiming e marcar como true, ele mira para cima. Se não, mira para baixo. Certo? Ficou bem claro, né? Para a gente fazer uma transição mais suave, coloque aqui ponto 2, ponto 3 aqui. Aí a transição fica um pouquinho mais suave quando a gente transiciona no jogo. É pouca diferença, né? Clique em Compile.
Agora a gente precisa fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez com o Iron Sights para o hip, que é na parte da cintura. Espera aí, rapidinho. Já volto, coisa rápida. Prontinho. Muitas pausas para beber água, né? A voz vai indo embora. Bom, vamos lá. Então a gente tem a mesma animação que a gente utilizou aqui no Animation Blueprint. Só dá 2 cliques aqui, a gente abre a animação. Vamos fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez com a outra animação. Só que essa eu acho que nem precisa mexer muita coisa. Poderia colocar a mão para cima e não mexer no slot, né? Eu vou fazer isso sim. Vamos ajustar a clavícula do personagem para encaixar perfeitamente na mão. Assim a gente não precisa criar mais slots para a arma. Sempre vai estar na mesma posição. Facilitar um pouco nossa vida, né? Joga aqui para cima, vira para o lado. Cara, tá perfeito. Não esquece de clicar no key. Ele é o responsável por salvar essa animação, salvar a posição da clavícula, no caso, né? E clique em Save. Vamos voltar para cá. Pode ver que ele já está na animação da posição do descansado aqui, né? Então, se a gente marcar aqui como True, acho que ele reflete lá. Ele joga para cima. E se a gente desmarcar, ele joga para baixo como se estivesse descansando. E a gente consegue ver o reflexo disso aqui. Certo? Se você quisesse que ele caminhasse com a arma mais virada um pouco para a esquerda, para não ficar esse bug, por exemplo, do braço, você tem que fazer um novo slot. A gente vai por esse caminho para ficar uma coisa mais legal, tá? Vamos voltar aqui na animação. E na arma, a gente já tem o Equipped Aim. Clique com o botão direito. Copy Selected Sockets. Vamos de novo. Copy Selected Sockets. Clique em Range_R com o botão direito e depois em Paste Sockets to Selected Bone. É importante isso porque às vezes se você colocar só o Paste Sockets, ele vai jogar muito longe. Ele vai jogar lá para baixo na estrutura. Então a gente coloca aqui, ó. E aqui a gente vai renomear. Em vez de Equipped Aim, coloque Equipped Idle. Vamos clicar com o botão direito aqui no Aim e Remove All Attached Assets. Opa, bem-vindo aí, Kevin. Aqui em Rifle Equipped Idle, clique com o botão direito e vamos colocar o AR4 aqui. Vamos selecionar o mesmo, SK AR4. Ele vai cair naquela mesma posição, que a gente entende que é a posição correta, mas eu não quero que ele fique atravessando aqui. Então, vamos fazer uma posição idle diferente. Vamos jogar para cá. Com isso, eu preciso novamente ajustar o braço do personagem. Vamos lá na clavícula esquerda.
Vamos jogar para cá, para trás. Aqui ele vai para baixo, é normal, tá? Tô jogando para trás. E no lower arm, que é o braço, a parte de baixo do braço, a gente joga ela para cima. E tem que ir fazendo esse ajuste. Precisa ser mais para trás. Coloca a clavícula mais para trás. E o lower arm mais para cima. Também precisa estar mais para o lado. Aqui ele já está ficando bem legal. Vou colocar um pouco mais para o lado, um pouco mais para baixo. Deixa eu ver como ficou na mão. Mais para baixo. Porra, agora ficou bom, hein? Nada está atravessando. Vamos clicar em Key novamente. E vamos salvar a animação. Pessoal, uma coisa muito importante. As modificações que eu fiz nas animações, desde que eu fiz o retarget, elas são Animation Sequence. Não pode esquecer disso, tá? Clicando aqui em Anim Start Pack, pode ver que elas são Animation Sequence. Não dá para fazer isso nas animações quando você cria ela como montage. Clicando com o botão direito, Create Anim Montage, ela é um reflexo da Animation Sequence. Mas você não consegue fazer essa modificação de posição de ossos na montage. Você tem que fazer ela na Animation Sequence, tá? Então, como a gente já está fazendo toda a parte de animação de equipamentos pela Animation Blueprint, a gente já consegue esse tipo de modificação mais rápida. Vamos salvar tudo. Aqui você vai ver a posição da arma incorreta, porque a animação está para um lado e a arma está para o outro. Mas isso vai ser muito comum e você não vai conseguir ter as duas ao mesmo tempo aqui. E te mostro por quê. Voltando no personagem, a gente disse que esse rifle que está equipado, ele está para aim, do mesmo jeito que a gente fez no slot aqui, que é a animação de mirar. Ou no slot do personagem, que é esse daqui. Cadê a mão? Aqui não está aparecendo, não está atualizado. Vamos fechar esse cara aqui. Aqui na animação a gente consegue ver o Equipped Idle e o Equipped Aim. Nesse momento, eu só virei a arma para cá, porque ela está no slot do Idle. Mas aqui, ele está no Aim, que foi o que eu marquei aqui em cima. Se eu mudar para Idle, ele vai encaixar corretamente na mão. Certo? Esses pequenos detalhes... Deixa eu diminuir essa câmera, senão fica difícil. Né? Esses pequenos detalhes... Ó, aqui tá pegando um pouquinho. Não quero que fique assim, não. Apesar que não ficou assim na animação, né? Ou ficou? Deixa eu ver. Ficou um pouco. Vamos aproveitar para ajustar aqui. Clica de novo na clavícula, joga ela um pouquinho para frente. Vamos um pouquinho para frente. Eu ponho esse um pouco para cima e esse um pouco para baixo. E para o lado. Aí ele vai para frente e dá mais espaço aqui entre o dedo. Um pouco mais para baixo. Aperta o key, salva. E vamos ver como é que ficou aqui. Agora sim, né? Agora tá maneiro. Beleza, agora ficou perfeito. E aqui também está perfeito. Até mesmo sem entrar no jogo, dá para ter uma noção. Aqui, pessoal, eu não sei se eu consigo mudar esse parent socket pelo próprio personagem. Deixa eu fazer um teste. Se eu pegar aqui, parent socket, eu não
tenho essa opção. Get socket location, get attach. Eu não consigo set socket. Eu não tenho essa opção. Então tem que fazer 2 sockets. Essa parte eu ainda não aprimorei muito nas minhas estruturas. Eu já fiz umas 3 tipos de estruturas diferentes. E atualmente eu estou aprimorando essa daqui, que é colocando os equipamentos no próprio personagem e utilizando ficar visível ou invisível, conforme o equipamento que estiver equipado no personagem. Eu estou fazendo isso para eu poder fazer alguns encaixes nas mãos um pouquinho melhor, dependendo do retarget que eu fizer. Então vamos lá, a gente já tem esse daqui, Ctrl D para duplicar, e eu vou fazer o idle. O que eu fiz aqui? Ele já é um skeletal mesh da própria arma que eu quero, só que está no slot em, de mira. Então, em aqui, em aqui. E eu quero que ele fique no slot idle também. Aí eu venho aqui no idle e mudo para idle. Aqui ele tem 2 armas, por quê? É uma em cada slot. O correto é que eu esteja com todas elas escondidas, ou pelo menos essa do em tem que ficar escondida. Então basta selecionar ele, e aqui no vis, invisible, marca false. Aqui pode deixar assim? Pode deixar assim. A gente vai ter como partido que ele está com a arma equipada. Mais para frente, a gente também vai criar toda aquela estrutura de armas, de equipar armas, desequipar armas, diversas armas diferentes. E eu vou, inclusive, ensinar como faz aquela seleção de armas do GTA. Eu fiz toda uma estrutura para isso. Fica gravado sim, Will. Não se preocupa. Eu vou deixar público aqui e essa live é para fazer um curso sobre o GTA. Então, assim, todas essas horas que eu estou programando o curso, fazendo o curso, eu podia fazer isso em offline, mas eu vou fazer em live. Essa é a única diferença. Até porque eu vou conversando aqui com o pessoal, vou fazendo num ritmo mais lento, porque são muitas horas de gravação. Então, digamos que eu faça 2 horas de curso. Em horas de gravação, isso vai dar 15, 20 horas, sabe? Para depois editar e montar um curso. Aí, enquanto eu vou fazendo live, eu vou trocando ideia com o pessoal. Bom, vamos lá. Então, eu vou deixar o equipamento, quando está em idle, que é o descanso, visível, e vou deixar invisível a outra arma, que seria quando ele está mirando. O que mais que eu preciso fazer aqui? Certo. Aqui eu criei uma variável se ele está ou não mirando, mas como que eu sei disso? Se eu vier aqui no Event Graph do Animation Blueprint, eu tenho esse evento de Event Blueprint Update Animation. Toda vez que acontece alguma diferença de animação, alguma variação de animação, esse evento é acionado. Vamos aqui, antes desse update var, e arrasta para frente. E aqui a gente vai colocar um nó chamado sequence. O que faz esse sequence? Ele executa primeiro o que está nessa parte do nó e depois, nessa segunda parte, eu posso adicionar outras informações aqui. E ele vai seguindo nessa sequência. Aqui a gente vai pegar o personagem como referência, ele vai estar aqui em References, Sandbox Character. Vamos arrastar ele para cá. Get Sandbox Character.
clica com o botão direito nele e Convert to Validated Get. Por que isso? Muitas vezes, quando o personagem morre, ele já não é mais um personagem válido. Então, se acontecer de executar alguma animação, ele começa a dar erro. Então, assim, a gente já tem a validação se ele está válido naquele momento ou não. Partindo daqui, a gente vai buscar input. Não estou vendo aqui. Input state. Get character input state. Vou colocar aqui para baixo. Clica com o botão direito aqui. Aliás, clica não. Puxa do nó do input state e break character input state. Aqui ele mostra todos os estados que a gente viu lá no começo, que ele tinha o estado de correndo, andando, strafe e mirando. Aqui a gente vai puxar a nossa variável segurando o tab para ela já vir na opção de set e vamos colocar se ele está mirando ou não. Certo? De onde vem se ele está ou não mirando? Aqui no Sandbox Character, em Event Graph, tem todos os comandos que o personagem está executando no começo. Aqui, por exemplo, se ele está olhando, a movimentação dele no mundo. Que mais para baixo aqui? Se ele está olhando pelo gamepad ou se é pelo teclado e mouse. Se ele está correndo. Se ele está pulando. Se ele está fazendo strafe. E aqui se ele está mirando. Tinha feito uma besteira aqui, ó. Não é o aim que eu tenho que desligar. É o strafe que eu tenho que desligar. Ou será que eu fiz besteira? Se bem que estava funcionando, né? Vamos ver o default values. É o mesmo para todos, então no caso é indiferente, mas é para desligar o strafe e não a mira. Quando a gente for mirar, se eu puxar um print de hello aqui, toda vez que eu clicar no botão direito do mouse, ele vai printar na tela hello. Ele só vai fazer isso se aqui em Word Settings, em Game Mode Override, vamos abrir esse arquivo, clicando aqui na pastinha, ele estiver com o PC Sandbox, que é o controller que vem originalmente no Motion Matching, no Game Animation Sample. Então ele já vem todo configurado para funcionar com aqueles mesmos comandos. Então, se eu simplesmente for para o jogo agora e clicar com o botão direito do mouse, ele já aparece o hello ali. E olha ele tentando executar a animação de mira. Ou seja, se eu segurar o botão, ele vai estar mirando. Ah, mas a animação está torta, a arma está fora do lugar. Sim, está. A gente precisa ajustar isso. Nesse momento, a gente já consegue transicionar de uma animação para outra, fazer os traversal, que chama, que são essas animações de parkour, e voltar para a animação anterior. Mesmo se eu estiver segurando a mira e fizer o parkour, ele vai voltar para a posição de segurando a mira. E está printando os hello, como eu mostrei lá. Ótimo. Vamos voltar... Onde que eu tenho que voltar agora? Fecha isso daqui. Acho que aqui mesmo no Event Graph, a gente pode fazer essa modificação. Aliás, está na hora de a gente começar a mexer com Item Components. Então vamos lá. Em Actor Components dentro de Blueprints, vamos para Item Components e vamos abrir o AC Items. Actor Component Items. Vamos no personagem Sandbox Character, clique em Add, digite AC _ e já vai aparecer o AC Items aqui. Ou seja, a gente está adicionando esse Actor Component para ser utilizado pelo nosso personagem. Clique em Compile. Aqui no Aim Input, vamos fazer uma modificação.
Primeiro, a gente verifica se ACItens é válido, arrastando ele para cá e depois puxando isValid. Se ele for válido, a gente vai chamar um método que tem dentro dele. Se ele não for válido, segue o padrão. Ou seja, se tiver implementado esse Actor Component no personagem que a gente estiver usando, ele vai fazer isso. Se não, passa direto. Pode acontecer depois, talvez, de eu migrar esses Actor Components que eu vou adicionar aqui direto no personagem que a gente vai utilizar. Por quê? Eu vou tentar depois, um pouquinho mais para frente, utilizar esse próprio personagem do Motion Matching como os inimigos e como os NPCs. Então, eu vou tentar fazer uma coisa meio unificada. Eu não sei se vai dar certo, mas vou tentar, né? Aqui eu fiz a validação, só compila. Dentro do Actor Component do item, eu quero criar uma nova chamada, um novo evento. Ele vai se chamar item... Aliás, preciso primeiro puxar, né? Custom Event. Add Custom Event. E o nome vai ser item slot underscore change. Aqui dentro, eu quero receber o parâmetro se ele está mirando ou não. Então, eu venho em input e coloco is aiming. Compile. Ou seja, esse slot, por padrão, ele já vai solicitar se está aiming ou não. Então, quando eu fizer a chamada dele aqui, puxar, arrastar um pouquinho mais para cá, e eu posso puxar aqui item slot change. Se for válido, eu quero que ele chame isso. E eu quero passar o action value para cá. O que é esse action value? Quando eu estou mirando e clico com o botão direito do mouse, ou seguro o botão direito do mouse, esse action value se torna true. Então eu vou estar passando para esse item slot change a informação true. Quando eu não estiver pressionando o botão de mira, ele vai passar como false. E a gente consegue visualizar isso aqui, ó. Print is aiming. Sem o mouse clicado, está assim. Quando eu seguro, é true. Se eu solto, false. Seguro, true. Então a informação está sendo passada corretamente. Com isso, eu posso fazer uma outra jogada. No Event Begin Play, eu gosto de fazer os casts que são necessários para toda a estrutura e já definir algumas variáveis. A primeira que eu costumo definir é getOwner. Por quê? É muito comum que eu utilize esse mesmo componente para todos os NPCs e PCs do jogo. Então faz o seguinte. Aqui clica com o botão direito, Promote to Variable. E ele vai criar uma variável aqui. Eu coloco só Owner Actor. E vou definir aqui. Assim, para todo o histórico do componente que eu vou seguir a partir daqui, ele já vai salvar quem é o proprietário desse componente. Opa, beleza, Adriano. Era por isso mesmo, cara. Eu não tinha falado nada antes porque eu não tinha certeza se eu ia fazer esse curso do GTA. Até porque tem muita gente me pedindo curso pago e eu não queria fazer curso pago. Eu quero fazer um curso gratuito. Eu quero transmitir o conhecimento que eu aprendi gratuitamente. Eu não quero ganhar nada com isso. Aí eu tava na dúvida do que fazer, porque
É muito comum que as pessoas não queiram fazer cursos gratuitos, cara. É uma coisa meio de psicologia, não vou saber explicar muito bem, mas é como se algumas pessoas não vissem valor no que é de graça. Elas só veem valor no que é pago. Elas preferem pagar. É tipo aquela galera que paga a academia e não vai, mas por ele estar pagando, ele tira um peso da consciência. É mais ou menos isso. Então eu fiquei muito na dúvida se eu ia fazer o curso ou não, se eu ia jogar pago ou não, e acabei optando, não, vou fazer o curso e vou deixar gratuito mesmo, que era o plano inicial. Então vamos lá. Aqui eu estou salvando o owner Hector, e aqui eu já posso fazer um cast to sandbox CBP Sandbox Character, que é o nosso personagem. É muito comum ouvir por aí que é ruim fazer cast. Não é 100% ruim, 100% das vezes. Você precisa saber onde você está fazendo. Quando você faz um cast dentro de um Actor Component, você vai fazer um cast uma vez e vai utilizar ele em todos os outros componentes do seu jogo. Caramba, como assim perdeu acesso a um curso? Que coisa estranha. Eu nem quero competir com ninguém, cara. Quando me perguntam que curso fazer, eu indico o curso do Neri, que é o que eu tenho vontade de fazer. E pelo que eu vejo aí, deve ser um curso bem legal. E eu sou super fã do Neri. O Neri Neto é um dos caras que me inspirou a começar de verdade a fazer jogos. Porque eu ficava naquela de assistir, de achar interessante, mas não começava. E ele foi um cara que me deu um empurrão absurdo assim pra frente. Eu acho que ele nem sabe disso, mas eu sou extremamente fã desse cara. Então sempre que me falam, você fez algum curso? Não, não fiz. Mas se eu fizesse, seria o do Neri. Eu não trabalho com ela para nenhuma empresa, Michael. Na verdade, eu comecei programando para me divertir. É uma coisa que eu tinha curiosidade e eu fiquei muito hypado, cara. Eu fiquei muito feliz de conseguir fazer as coisas e eu queria transmitir isso para as outras pessoas que tinham a mesma dúvida que eu, se dava para fazer, se tinha alguma coisa que se podia fazer sem ficar mexendo tanto com programação. Porque eu sou programador por profissão. E é complicado para mim, cara. Só vejo o código o dia inteiro. Aí eu vou programar para me divertir e continuo vendo código, acaba ficando chato. Então, com essas blueprints, com tanto asset gratuito, não sei, fica mais fácil, sabe? E eu queria passar essa mesma empolgação para as outras pessoas. Cara, se foi o Neri, manda mensagem para ele. Eu não o conheço pessoalmente, infelizmente para mim, mas eu tenho certeza que deve ter sido algum erro aí, cara. Às vezes, algum equívoco. Acho que ele não faria isso. Não tem porquê, sabe? Não existe rivalidade. Até porque o Neri é um cara gigantesco, com milhares de seguidores. E eu tô começando agora, cara. Eu tenho 3 meses de canal, sabe? Eu não sou rival. E mesmo que eu tivesse a mesma quantidade de seguidores ou de horas, ainda assim eu não seria rival. Se o cara é minha inspiração, como que eu ousaria ser rival de alguém, cara? Até porque a comunidade no Brasil é tão pequena que se as pessoas pensarem em rivalidade, elas estão fazendo besteira, sabe? Acho que não é o melhor caminho a seguir. A gente tem que compartilhar e crescer. Acho que é o melhor caminho sempre. Eu tô na Unreal, eu comecei acho que uns 4 meses antes de fazer o canal. Então eu devo estar com uns 8, 9 meses de Unreal. Eu sou bem novato, na verdade. Eu só consigo pegar uma experiência mais rápida por causa da experiência com programação. Eu sou um programador sênior em .NET. .NET, React e algumas outras tecnologias. Então, quando eu preciso aprender coisas técnicas, é um pouco mais fácil para mim. Como aprender Unreal? eh, Cara, eu não tentava sem ver. Eu repetia exatamente o que estava no tutorial. Só que sempre eu vejo tutoriais pequenos. Por exemplo, como equipar uma arma? Ok, eu equipei a arma, e como é que eu atiro agora? Então, ou eu tinha que seguir um outro tutorial, ou tentar achar da minha cabeça o que ia fazer aquilo avançar. Então,
assim você acaba conhecendo os cards. Acho que o maior segredo da programação para o iniciante é saber o que você pode puxar. Por exemplo, Owner Actor. Até eu aprender que dentro de um Actor Component eu podia puxar Owner Actor e independente do personagem que ele tivesse, se fosse NPC ou se fosse player, eu conseguiria pegar exatamente aquele player como ator, eu demorei muito tempo. E eu não via muito conteúdo disso na internet. E por que eu mexo tanto com Actor Components? Porque eu trabalho muito com componentização na programação. Então é comum que eu reutilize muitas coisas. A minha visão como programador já é dessa forma, já é enviesada para componentes. Por isso que eu faço dessa forma. Dois meses, cara? Legal. O meu começo foi muito conturbado, cara. Eu tive muito problema porque eu sempre quis me colocar num jogo e eu já comecei querendo criar o meu MetaHuman. E, nossa, eu passei acho que os 2 primeiros meses só apanhando disso. Bom, vamos lá, vamos continuar. Aqui eu consegui criar uma variável com o meu ator principal. E eu tento fazer um cast. Caso esse cast dê certo, ele vai seguir por aqui. Se falhar, ele segue por aqui. Então não tem problema. Se eu estiver usando, de repente, esse Actor Component em um NPC que seja third person, o padrão do Many, ele vai seguir por aqui e vai seguir tudo que tem para frente, sem causar problemas e erros para o meu código. Então, já que se der certo o cast, eu quero colocar ele numa variável, para eu não ficar chamando esse cast várias vezes. Eu quero chamá-lo uma única vez por componente. Então, digamos que eu tenha um personagem e 4 inimigos que tenham esse componente de item. Será chamado esse cast para o personagem uma única vez, porque eu só tenho um personagem. Se os meus NPCs forem third person, for many, ou tiver uma outra estrutura óssea que não seja esse sandbox character, ele vai seguir aqui e nem vai fazer o cast. Percebe? Porque ele vai fazer o cast e vai falhar, então ele vai tirar da memória. E se for, mesmo que seja, se eu conseguir utilizar o personagem do motion matching como NPCs, ele vai fazer um único cast até que aquele personagem morra. Então vai ser super tranquilo. Putz, Michael, que legal, cara. Poxa, legal mesmo. Me chama no Instagram ou no Discord aí e me passa aí o link da Steam, cara, pra eu colocar lá, pra eu dar uma olhada no seu jogo. Se tiver uns vídeos, me manda também. Eu vou adorar promover isso no canal, cara. Porque a minha intenção, quando eu criei o canal, é conhecer mais da comunidade e me apresentar para a comunidade. Acho que é o caminho mais fácil. Eu quero um dia fazer um projeto com o Neri, eu quero um dia participar com o Johan lá no Delic ou em algum outro projeto dele, sabe? Tem a galera do Unrealizando, tem muita coisa boa, tem muita gente que manja. Tem o Alírio Neto, que eu sou extremamente fã dele. O Alírio Neves. Ih, Alírio, me desculpa, por favor, cara. Eu confundo um pouco os sobrenomes. Mas tem muita gente boa. E é muito difícil a gente chegar nesses caras e fazer um projeto com eles. Porque eles já estão muito na frente. Então, com a minha evolução aqui, quem sabe um dia eu não consigo fazer um projeto com esses caras, sabe? E isso vai ser muito divertido, com certeza. Tem um outro também que eu sigo, chama Roger Couto. Ele tá fazendo um beaten up no estilo daqueles Cadillacs and Dinosaurs, assim. Cara, tá animal o jogo dele. Roger, abração, cara. Engraçado, nenhuma dessas galera me conhece. Mas ainda assim eu sou fã desses caras. Bom, vamos lá. Fiz aqui o cast pro nosso player. Agora tá na hora da gente fazer aquela modificação das armas. O cast não vai ser problemático pelo seguinte, Vitor. O cast, por que todo mundo fala para não usar? Ele ocupa espaço na memória. Então você tem o seu personagem. No momento em que você faz um cast para o seu próprio personagem, ele joga mais um personagem seu na memória. Então você tem 2 personagens na memória sem motivo. Às vezes. Então muita gente fala, utiliza somente
interface. Mas eu gosto de utilizar Actor Components. Esse peso de só um segundo personagem na memória, até agora para mim não fez muita diferença. Você só não pode vacilar com isso. Tem gente que faz cast e põe no event stick. Então não tem como funcionar dessa forma o jogo, entendeu? A outra coisa legal, Michael, é que, assim, mesmo que você já saiba uma coisa, a Unreal tá sempre mudando. Então, eu assisto vídeos todos os dias. Eu sigo muito um cara chamado Gorka Games, que é um cara da Espanha que faz vídeos em inglês. E eu aprendo muita coisa com ele. E, às vezes, ele faz uma coisa que eu penso, pô, já dá pra fazer de outro jeito, porque já mudaram as coisas na Unreal. Aí eu vou lá e faço de uma forma que é mais fácil ou que é mais rápida. Sim, Vitor, tudo que você faz cast vai para memória. E ocupando memória, vai cair seu FPS, porque é mais trabalho para sua placa de vídeo. Então vamos lá. Eu tendo já o personagem aqui, com ele feito cast, eu posso puxar tudo que tem colocado nele. Se eu fosse colocar esses rifles aqui, esses equipamentos, por uma interface, ia ser bem mais complicado, cara. Eu ia ter que fazer um sistema de armas bem diferente, onde as armas vão para os slots e depois são equipadas aqui ou não são equipadas aqui, só aparecem para o spawn. São sistemas diferentes. Não tem tanta forma errada de fazer, tem formas diferentes. Eu até agora, eu fiz fazendo spawn. Então, o item não existe aqui nessa estrutura, e no momento em que eu equipo o item, eu faço spawn dele para a mão do personagem. Agora, nesse curso, eu vou tentar fazer essa visível ou não visível. Eu vou tentar fazer dessa forma. Eu ainda não sei se vai ficar bom, mas eu vou fazer dessa forma. Até para eu ver a diferença, né? Se vai ficar melhor ou se vai ficar pior. Cara, a maior parte das coisas que eu aprendo são com canais gringos também. Maior parte, nem tudo. Tem, por exemplo, um vídeo do Neri que eu não vi nenhum gringo fazendo, que é quando você perde as partes do corpo do personagem, sabe? A ideia que ele teve de spawnar um pedaço do corpo e deixar outro invisível, cara, aquilo foi sensacional. Então, puta, foi uma baita ideia. Eu não vi nenhum gringo tendo essa ideia. Então, para ter ideia, você só precisa pensar fora da caixa, né? Não precisa ter tanta experiência às vezes, mesmo que você já tenha. Muita gente tem muita experiência e não tem essas ideias incríveis. Aí aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou puxar Rifle aqui. Consigo puxar isso daqui. Vou puxar o Get. E vou fazer a mesma coisa para o Idle. Rifle Idle. O que eu quero com esses dois caras? Este cara, que é este rifle mirando, ele está oculto. Só está mostrando o meu rifle de mão. Eu quero que esse cara fique visível. Set Visibility. Jogar mais para cá, fica bonitinho. True. E aqui eu quero que aconteça a mesma coisa, só que para o false. Ou seja, quando o aiming for verdadeiro, eu quero que a arma que esteja equipada no slot de mira apareça e a outra do em descanso desapareça. É uma jogada que você vai fazer com os dois slots. Eu vou ensinar de duas formas diferentes, tá? A primeira, a gente vai trazer um branch aqui, que é o nosso if, e vamos ligar o isAiming aqui. Se for verdadeiro, ele faz isso. E se for falso, aqui eu só dupliquei. Lembrando, Ctrl D, duplica. Se for falso, eu faço o contrário. Eu escondo o que está mirando e faço aparecer o que está descansando.
Vamos ver como isso fica na tela. Mirou, desmirou. Descanso, aparece na tela. Certo? Agora as duas armas já estão nas corretas posições. Ficou maneiro já, né? Mas beleza, agora eu vou ensinar uma outra técnica, que é questão de lógica de programação, tá? Se eu estou falando para esse validador do if fazer esses dois caminhos invertendo, eu posso fazer uma coisa um pouquinho diferente. Eu posso retirar o segundo caminho, retirar esse nó da validação do if e fazer o seguinte. Ele está mirando. Se for true, ele joga para cá. E inverte usando o nó not boolean. Ou seja, tudo que sair daqui, ele vem direto para cá e a informação contrária para esse outro. E vamos ver como é que fica. Deu errado porque a informação é invertida. Então, peraí. Eu vou colocar aqui como not. Isso é um pouquinho difícil de entender essa lógica, tá? Tem mais a ver com lógica de programação do que a lógica base. Então vamos lá, o que eu fiz? Eu passo a informação original daqui para o estado de visibilidade da pose em descanso e passo a informação contrária, que é usando o not, para cá. Ué? Parabéns, estou fazendo besteira. Ah, tá. É lógico. Talvez o outro até estivesse certo, mas eu não fiz a conexão. Deixa eu ver. O da primeira estava certo mesmo. Então vamos voltar. O que vem direto é ligado aqui e o contrário é ligado no segundo ponto. E fechou. O que a gente ganhou com isso? Código limpo. Clean code. É só isso. Você fez a mesma coisa com isso do que tinha colocado todos esses caras aqui juntos. Entendeu? Faça da forma que você achar melhor, que você entender melhor. Isso é o mais importante. Porque se você pegar o seu código depois para modificar, e você vai pegar, se você não fizer toda essa lógica, você vai se perder. Se você não entender a sua lógica, você vai acabar se perdendo. Vou tomar mais uma água aqui. Tem um Discord, Vitor, mas como o meu canal é pequeno, é muito novo, tem pouca gente lá. Mas em todos os meus vídeos, na descrição, acho que tem o canal do Discord lá. Se não tiver, eu vou dar uma olhada depois e vou colocar em todos os vídeos. Mas já tem um canal do Discord, sim. Às vezes eu até troco ideia com o pessoal lá, mas tem pouca gente mesmo, cara. Então, e eu também não divulgo tanto assim. Eu ainda sou meio perdido com isso. Como eu trabalho muito, muitas horas por dia, às vezes eu também não consigo responder o pessoal, né? Mas vou fazer o possível. Eu acho que seria legal se essa galera que já tá há muito mais tempo, tem galera aí de 3 anos, 4 anos de YouTube ensinando a Real. O ideal mais interessante é entrar nos Discords dessa galera, mas eu não sei se eles têm, tá? Eu vou procurar depois para ver se eu entro lá. Só que eu fico um pouco medo também de haver algum conflito, sabe? Dos caras achar que eu quero roubar conteúdo ou coisas desse tipo. Eu realmente não quero confusão, cara. Eu não tenho tempo pra ficar me preocupando com essas picuinhas de internet, sabe? Então, eu só gosto de trocar ideia, eu gosto de fazer jogo, eu gosto de me divertir, e é isso e acabou. Sim, Michael, as interfaces são muito boas, cara. Mas elas não servem pra tudo. Como eu utilizo o Actor Component pra tudo, que, por exemplo, você faz a interface,
para chamar uma arma que está num lugar, passar as informações dela e buscar ela em outro lugar. Você também consegue fazer isso pelo Actor Component, porque você passa todo o conteúdo da arma para o Actor Component. Então, você também pode usar o próprio Actor Component como armazenamento de inventário. Então, sim, as interfaces são bem importantes. E é muito comum que eu mesmo utilize tanto as interfaces quanto os Actor Components. Às vezes eu chamo uma interface de dentro do Actor Component. É importante você saber o máximo de estruturas possíveis para você decidir a hora que você quer usar uma coisa ou outra. É importante aprender movimentação sim, Victor. Mesmo que a gente tenha o motion matching agora, às vezes você precisa fazer, por exemplo, aquele vídeo do Aim Offset que eu fiz, eu ensino a fazer ele com o Blend Space 1D, que não é nada mais que um card de movimentação, só que bidirecional. Então é importante fazer isso. Para fazer o meu cachorro, por exemplo, que vai fazer parte do meu jogo, para ele eu fiz um Blend Space completo, com toda a movimentação dele. Na verdade eu fiz o 1D também, então ele sai meio travado para os lados. Mas o ideal seria eu fazer o Blend Space completo para ele, porque eu não posso usar o Motion Matching para fazer o cachorro, entendeu? Porque a movimentação é diferente. Isso, exatamente, Michael. Eu uso componente para armazenar e distribuir informação. Então eu consigo, em um componente, ter quase todas as informações que eu preciso. Aí eu separo em diversos componentes para eu tirar um pouco do peso do trabalho de cada um e não ficar um zilhão de códigos em um componente só. Então, quando a gente for para a parte de fazer barra de HP, coisa desse tipo, vai estar num componente separado. Então, legal. A gente já tem aqui equipar, desequipar. Tá na hora da gente fazer o Aim Offset, né? Porque aqui eu não consigo mirar para baixo e para cima, eu só estou mirando reto. Vou ensinar uma nova forma de fazer esse Aim Offset. Vamos lá, vamos ver se eu não vou me perder aqui. Aqui eu tenho que clicar, aqui eu tenho repetido. Vamos para Anim Graph. Beleza, aqui no Anim Graph. Vamos arrastar esses dois caras um pouquinho aqui para trás, porque eu vou colocar esse Aim Offset bem aqui, para que ele pegue de todas as animações, ele vem aqui para frente. O card é Transform Bone. Bone Transform. Esse aqui, ó. Transform Modify Bone. Liga o default slot aqui, ele vai criar o local to component e liga este com esse que ele já vai criar o component to local. Ele cria isso automático, tá? Clicando nesse Transform Modify Bone, deixa eu desligar o ventilador aqui que tá frio, peraí. Clicando nesse Transform Bone, a gente vai selecionar o osso que a gente quer modificar. Eu vou pegar o Spine 2, que é onde normalmente eu faço o meu Aim Offset. Temos esses pins, que são esses pins aqui, ó, são os que mostram no card. A gente não vai usar esses outros. Então você pode clicar no pin e aqui onde está Expose as Pin, apenas desmarque. Ele vai aparecer aqui a mesma informação que tinha no pin aqui, só que ele vai sair da tela. E vamos fazer a mesma coisa para o Scale aqui embaixo. Aí vai ficar só o Rotation. No Rotation, a gente precisa fazer uma coisa muito importante. Aqui onde está o Ignore, tem que clicar e marcar Add to Existing. Por quê? A gente não pode substituir a rotação original do personagem. A gente vai adicionar o Aim Offset. Voltando aqui para o card, clica com o botão direito e Promote to Variable. E a gente vai ter a variável aqui. Vamos renomear para Aim Offset. Clique em Compile. Agora a gente vai aqui para o Event Graph
Essa parte é meio complicada. Traz aqui de novo o sandbox character. Opa, peraí rapidinho. Pronto, voltei. Aqui a gente vai fazer parecido com o que a gente fez aqui em cima para validação. Então, convert to validate get. Vamos conectar no terceiro pino, né? 0, 1, 2, 3. E aqui, se for válido, eu preciso pegar. Como é que é? Para lembrar isso aqui agora, é muito comando que tem que lembrar em get base em rotation. É esse card que a gente quer pegar. Porque ele vai ser o responsável pela rotação base do personagem. Então, se eu estiver olhando para cima com o mouse, ele vai modificar. Ou para baixo. E eu quero adicionar essa modificação à coluna aqui do personagem. Então, vamos clicar aqui com o botão direito. Split Struct Spin. É isso mesmo. Split Struct Pin. E a gente vai utilizar somente o pitch. O pitch é o que faz para cima e para baixo. Puxa aqui, vamos multiplicar. Multiplica por -1. Aqui, se eu colocar 1, por exemplo, sabe naqueles games que você nas configurações modifica para... Se pôr o mouse para cima, ele vai para baixo. Se pôr para baixo, ele vai para cima. É essa modificação aqui. Se eu deixar ele no 1 e colocar o mouse para cima, ele vai para baixo. Se eu colocar para baixo, ele vai para cima. Então, a gente usa o -1 para inverter isso. Aí, aqui eu crio um rotator. Make rotator. E vou conectar esse pin no X. E vou setar essa nova rotação no em offset. E é só isso. Como eu fiz esse em offset na estrutura do Anim Graph para ele adicionar, ele não vai quebrar nenhuma estrutura que a gente já tenha previamente lá antes. Então ele só vai olhar para cima e para baixo. Vamos ver se funcionou. Perfeito. O que mais importa não é a cabeça do boneco olhando para cima e para baixo. É o corpo mesmo, é o tronco mexendo para cima e para baixo. Porque quando a gente faz a parte de mira laser, por exemplo, o laser ele sai da ponta da arma ou da ponta do acessório de laser até o destino dele. Então não faria muito sentido a gente estar olhando para baixo e o laser está apontando para frente, né? Ele vai seguir conforme está aqui. Até me incomodando um pouco esse giro dele, mas para frente a gente muda alguma coisa nisso daqui. Porque o motion match, ele naturalmente na mira, ele tem esse giro mais lento para não dar aquele bug de torcer a cintura, sabe? Na outra estrutura que eu ensino como faz, ele segue perfeitamente onde o mouse está virando, mas como é muito rápido que isso acontece, fica difícil pro boneco acompanhar, ele girar na mesma velocidade. Então o motion matching já é feito dessa forma, para ele não ter esse bug. Entretanto, eu não quero que ele o tempo todo fique olhando para cima e para baixo. Eu quero que isso só aconteça quando ele estiver mirando. Então, deixa eu fazer uma coisa diferente. Aqui no Event Graph, na validação dele, eu vou aproveitar esse examine que a gente tem aqui, trazer ele como get e colocar um branch, um if. Falo, se ele estiver mirando, aí você calcula.
Senão ele vai só ignorar. Então, se eu não estiver mirando, ele vai manter o personagem reto. Isso é melhor até para ter interações com NPCs e coisas do tipo. E se eu estiver mirando, ele ativa o aim offset. Certo? Já é mais uma forma diferente de aim offset que eu consegui passar aqui no canal. Beleza, agora a gente já tem o mapa, já tem a primeira arma, já tem... Vamos jogar a Nia aqui. Vamos jogar a personagem. Deixa eu achar ela aqui. Beleza, aqui tá a Nia. Agora eu preciso de uma animação para eu poder fazer o retarget. Vou pegar as animações que estão aqui no Anime Starter Pack. Clica com o botão direito, Retarget Animations. Aqui eu vou selecionar a Nia. Ela é mais pesada, demora um pouquinho para carregar. Ele está carregando os shaders, texturas dela ainda. A qualidade gráfica aqui ficou péssima. Beleza. E a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente agora. Eu não quero exportar as animações para Nia. Eu quero fazer um retarget automático, um retarget em tempo real. E com o Motion Match, na verdade, a partir da Unreal 5.5, se eu não me engano, eu não tenho certeza se 5.4 faz isso também, mas a 5.5 ela permite que você faça o retarget em tempo real. Putz, eu não mexo com 3D, cara. Eu tenho habilidade artística zero. Quando eu faço os assets, os personagens, eu uso IA para praticamente tudo. Uso o Rodan, uso o Mesh, uso o Tripo. E é o melhor jeito que eu encontrei para suprir esse problema. Porque pensa comigo, eu sou programador. O que eu faço de melhor é programar. Minha lógica de programação é muito boa, é muito avançada. Se eu for usar isso para arte, não serve nada da minha experiência para arte. A arte é um talento, é uma coisa diferenciada. Então, o artista 3D, ele produz lá tudo que ele precisa e eu consumo ou através de IA, ou através dos assets gratuitos, ou mesmo comprando assets na FAB. Então, aqui a gente vai exportar o retarget dela. Aqui, vamos colocar direto na pasta dela mesmo. Cria uma pasta nova chamada Retarget. E clique em Export. Já apareceu aqui embaixo. Pode fechar essa daqui. Auto-generated. Não, vamos colocar aqui Nia. Nia. E vamos colocar esse para... Vamos mudar esse também. É importante que a gente saiba esses nomes destes simples para a gente não se perder. Porque conforme você vai construindo o seu jogo, são muitos arquivos. E é muito comum que você acabe se perdendo no que você precisa utilizar. UEFN to e o nome do personagem que você está fazendo o retarget. Vamos salvar tudo, só para garantir que a Unreal não vai travar. Caramba, escanearam São Paulo inteira. Nossa, tipo Google Maps. Que da hora. Tem potencial. Cara, tem gente vendendo asset na FAB feito dessa forma aí que você está pensando. Então, tem várias formas do artista ganhar dinheiro hoje em dia, né? Então vamos lá, a gente fez o retarget dela aqui. E no Game Animation Sample ou no Motion Matching,
ele já vem com alguns retargets meio que pré-moldados. Onde é que eu acho eles aqui? Acabei esquecendo. Onde é que são os retargets? Caramba, onde é que é mesmo? Já tem um Discord, cara. Olha na descrição do vídeo, de qualquer vídeo, deve estar o endereço do Discord lá. Caramba, eu esqueci onde é que ficam os retargets. Deixa eu ir pelo caminho padrão aqui. Mexe, vem pra cá, ABP. Eu sei que eu tenho esse data com. Às vezes dá branco mesmo. Eu sei que é por aqui. Pera aí, eu não quero ficar perdendo tempo não, então eu já vou procurar aqui onde é que é. Ah, pô, tava na minha cara e eu não vi. É aqui, ó. Certo. Aqui é o Animation Retarget genérico do Motion Match. Então, você sempre pode adicionar um personagem novo colocando o retarget dele aqui. Se eu vier aqui e utilizar um novo retarget, vamos pegar esse aqui do main. Aqui eu vou colocar Nia, CBP Nia, e vou mudar aqui o personagem dela. Só dá 2 cliques para abrir, e aqui onde está main, coloco Nia. Ela já vem com o Actor Component e com os componentes que eu coloquei na base do Sandbox Character. Então, tudo que eu colocar aqui vai ser replicado para todos os personagens. E muitas vezes não é isso que a gente vai fazer. Por isso que eu cheguei a comentar que talvez isso daqui eu não coloque direto nesse personagem. Eu coloque em algum modelo, por exemplo, crie um NPC e coloque as armas no NPC. Crie o player, coloque as armas no player e os actor components. Então essa é a diferença de estrutura. Caramba, não tem link no Discord? Eu vou, eu vou olhar depois as descrições, mas já tem Discord sim. Eu só não sei qual que é o link. Deixa eu procurar aqui. Caramba, qual que é o link do meu Discord, cara? Deixa eu abrir o Discord que tá fechado. Tá, tô aqui no Discord. Caramba, como é que eu copio a parada aqui, cara? Eventos, convidar o link. Pronto. Ó, esse é o link do Discord. Não usei o Trendine, Victor. Mesmo eu sabendo programar em C Sharp, que é a programação da Unity, eu acabei não começando pela Unity. O que mais me empolgou de começar pela Unreal são os assets grátis da Fab. Isso mudou completamente para mim. Vamos lá. É a Nia, né, que a gente tem que modificar.
clica aqui na Nia e aqui no Skeletal Mesh, digita Nia, compila, ela não vai aparecer aqui, é um bugzinho da Unreal 5.5, a gente fecha e abre novamente. E ela já aparece. Isso aqui explica bem porque eu estou querendo fazer esse sistema de arma mais voltado para visual aqui no personagem. Cada personagem que você faz um retarget, ele acaba ficando diferente. Isso me incomoda absurdos e dá um trabalho gigantesco no seu projeto. Então, o principal motivo de eu estar querendo fazer esse tipo de modificação é para fazer alguns ajustes aqui. Mas ela está mais errada do que devia, porque ainda não terminamos de colocá-la aqui. A gente tem que vir aqui na própria pasta dela e pegar aquele retarget. Deixa eu procurar aqui. Meu PC deu uma congelada. Foi. E vamos pegar esse arquivo aqui. A gente tem que fazer mais uma etapa ainda. Cadê você? Aqui. No Generic Retarget, vou mostrar ele novamente na pasta, para não ficar confuso. Dentro da pasta Blueprints, Retarget Characters, tem o ABP Generic Retarget. Abrindo ele, tem toda a lista de mapeamento de retargets genéricos que já vem no Motion Matching. E a gente vai adicionar mais um aqui, ó. Aqui a gente tem, acho que 6. Vamos adicionar mais um aqui. Vamos colocar só o nome. Nia. Fica mais fácil. E aqui a gente pode ir na pasta dela, para não ficar se perdendo com o nome. Seleciona o arquivo e vem na seta. Certo? Sem dor de cabeça. Esse é o mesmo nome que a gente precisa colocar na própria personagem. Como que o Motion Matching faz? Como que o Game Animation Sample faz esse retarget? Ele procura no próprio mesh do personagem qual é a tag que ele está utilizando. E com base nela, ele vai fazer o retarget. Aqui ela está sem nenhuma. Porque o original que a gente pegou, que é o do main, se você procurar por tag, aí eu quebrei a cara, ele está sem tag. Peraí, deixa eu ver as outras. Ou se só não está aparecendo para mim. Pode acontecer também. Tá aqui. Abaixo do mesh, quando é no slot de retarget, né, no skeletal mesh de retarget, é colocado essa tag, que é exatamente uma das que estão aqui, ó. Com base nessa tag é que ele vai utilizar o retarget. A Nia, nesse caso, tem a mesma do many, e não é essa que a gente utiliza. Então, seleciona aqui na Nia e vamos colocar Nia, que é o retarget dela. E ela já mudou de posição. Ah, mas a arma ainda está fora. É claro que a arma está fora. Se você clicar aqui no Mesh e depois Invisible e colocar o personagem no Motion Matching, olha a diferença de altura. Então é muito comum que dê essa diferença, porque por melhor que esteja o retarget, a posição do personagem é muito diferente. Então o ideal é que você mexa aqui nas proporções da Nia e coloque ela numa altura mais adequada. Vamos baixar devagar aqui. Ponto 9.
0,87. Já está ficando melhor. O ideal é que ela sempre fique na posição mais próxima possível do personagem aqui. Vamos colocá-la um pouco mais para frente. Para frente eu acho que é esse, 1.5. Deixa eu ver só para ter certeza. Não é esse, não. É esse aqui. 1.5. Aqui eu estou viajando, gente. Na escala eu posso mexer aqui, mas não na posição. Na posição é aqui. Joga 1, ela vai para frente. Joga 5, ela vai mais para frente. A gente tem que tentar colocar a posição de mão dela o mais próximo possível dado o personagem do motion matching. Lembrando que ainda tem que ficar parecido ombros, pernas e tudo mais. Essa parte de retarget é bem complicada. Copiar, transforma e aplicar no outro. Não adianta muito, cara, porque os ossos são diferentes. Por mais que eles sejam similares, eles são diferentes. E sempre que você usa um retarget de animações, seja com o retarget da animação ou tentando encaixar de alguma outra forma o retarget de todo o personagem, ele vai dar diferença. A não ser que seja exatamente o mesmo osso, mas é um pouco difícil fazer isso. A galera do Blender consegue fazer isso melhor, porque elas pegam a mesma estrutura óssea e colocam lá, fica mais parecido. Mas se só a capa das mãos, por exemplo, tiver numa posição um pouco diferente, ele já vai encaixar diferente na mão do personagem que você está fazendo o retarget. Deixa eu baixar aqui para 5. 4, talvez. Olha, 4 eu vejo que já está muito bem aceitável. Ele dá uma diferença. Fica um pouco esquisito, né? Aqui vai dar diferença na cabeça, eu vou deixar um pouco para cima. Vou deixar no 6. O ruim é que isso dá diferença no visual, quer ver? Compilar, vamos esconder aqui. Põe o vis, tira a opção do visible. Olha como a arma fica na mão dela. Agora, será que eu consigo mexer na posição da arma, que é o que eu queria desde o início? Vamos pausar a movimentação do mesh. E aqui eu quero tentar mudar um pouquinho a posição. Quatro, 3, 1.5. Talvez funcione. Essa era a exata intenção quando eu falei sobre os retargets e tentar fazer um sistema um pouquinho diferente. Porque se der problema no retarget e ficar um pouco diferente, eu consigo ajustar aqui. Mas se eu tiver por sistema de slot, abrindo o esqueleto da Nia, você não vai ver aqueles mesmos slots aqui, ó. Então você teria que fazer cada um dos slots, fazer todos os ajustes para cada um dos personagens, PCs ou NPCs do mesmo jeito. E esse sistema que eu estou tentando criar, eu ajusto aqui no visual. Como a mão dela está um pouco mais para o lado, quero rotacionar um pouco a arma. Aí eu vou rotacionar no idle. Não é aqui. Não é aqui. É aqui. Menos 5.2. Menos 5.5. Menos 6.
Colocar a arma um pouquinho para frente. Aqui. Vai dar um bugzinho, mas tá bom. Até a minha ideia funcionou. Tava mais preocupado que não funcionasse. Aqui na mão dela ficou bem ruim essa parte. Vou colocar mais pra frente. Isso no curso vai ser mágico, né? Vai ter lá, coloque tanto de rotação, tanto de altura. Vai parecer que magicamente eu tirei tudo da minha cabeça. E eu ainda preciso trazer um pouco mais pra cá, eu acho. Menos rotação? Menos um? Menos dois? É a magia do cinema, a magia da edição. Eu acho que assim tá bom. Vamos ver como fica aqui. Ah, não coloquei a personagem. Peraí. Aqui eu já vou mudar direto no World Settings. Vem aqui no GM Sandbox. E aqui no personagem Default Pawn Class. Procura Nia. A compile. Pode fechar. E ela já tá aí. Depois eu ajusto as outras proporções dela. Porra, ficou. Cara, ficou muito bom. Muito bom, muito bom. Eu devia ter ajustado as proporções dela antes, né? Parabéns. Parabéns, gênio. Will, é melhor assistir gravado mesmo, cara. Esse curso vai ser de graça. Eu não quero vender curso não, cara. Já tem, vender curso é um negócio complicado, porque você tem que dar um suporte, você tem que ter uma experiência um pouco maior. Eu não acho que eu tô nesse nível não, cara. Eu tô no nível ainda de fazer curso, de estudar os cursos e não de fazer curso para vender. Eu sou novato, acho que eu não tô nesse nível ainda não. Quem sabe um dia. Eu tô pensando em fazer, tipo, aula particular, alguma coisa assim, sabe? Talvez pegar o tema com uma pessoa, tipo, eu quero fazer um retarget e eu não tô conseguindo. Aí sim, vender, tipo, 1 hora minha pro cara e tentar ajudar, entendeu? Alguma coisa que eu tenha alguma noção mínima que vai dar certo. Que eu não vou fazer a pessoa perder o tempo dela. Nem o dinheiro dela, muito menos, né? Mas às vezes o curso ajuda muito, muito mesmo. Aqui como a mão dela ficou menor, agora ela ficou sem dedo, né?
pôr na rotação. Rotacionar um pouquinho aqui. Não. Acho que não vai importar onde eu coloque, esse dedão vai desaparecer. Aqui ele tá certinho, né? Infelizmente, o retarget dá diferença. Então, paciência, vida que segue. Vamos voltar à movimentação do personagem aqui. Tem que mexer um pouquinho mais. Opa, o que eu fiz aqui? Marca uma opção errada, depois não sabe. Já era, perdeu para sempre. Cara, agora ficou maneiro, hein? Uma pena esse dedão não ter ficado tão perfeito. Mas tudo bem. Para a ideia do jogo, isso não vai atrapalhar em absolutamente nada. Quando ela anda, dá uma certa. Vamos ver mirando. Aí na mira precisa ajustar do mesmo jeito. Ó, já temos a nossa Lucia aqui, ó. De salto, rapaz. É mesmo. Eu não sabia que os cursos eram assim, não, cara. Eu queria que o Neri me desse acesso ao curso dele. Neri, por favor. Manda aí pra mim, cara. Eu sou seu fã. Vamos lá, vamos fazer o ajuste na outra agora. Olha, de início deu certo o que eu queria fazer. Que era esse ajuste fino que eu estava apanhando muito para fazer no meu outro sistema. Agora, a gente quer a outra posição. Vem aqui no ABP, marca o Is-Aiming. As coisas acabam ficando mais fáceis, né? Você vê, a experiência traz umas coisas importantes com o tempo. Se eu não compilar, fica difícil. Boninha, me ajuda. Por que você não pegou a compilação? Deixa eu fechar esse aqui que já está me atrapalhando. Vamos fechar e abrir de novo, porque aqui já devia estar marcando, não? Será que eu comecei a viajar agora? Se aqui ele mostra is aiming e o item equipped é rifle, já devia estar mostrando aqui também, né? Me dei mal. Até agora eu estava usando esse método. Não dá para chamar por aqui, não. Vou ter que fazer pelo método mais chato. Deixa eu abrir de novo. Esse aqui é mais trabalhoso, mas faz parte, né?
Aqui a gente pode escolher uma animação que está rolando, já que não está pegando a do Animation Blueprint. A gente pode selecionar aqui e vem em Use Animation Asset. Lembrando que eu estou no mesh principal, tá? E aqui, Rifle, Idle Iron Sights. Mas não é esse, é o Stand. Vamos reduzir as opções aqui, que é muito nome. Esse aqui, ó. UFN Idle Rifle Iron Sights. Essa é a pose que a gente quer. Tira essa opção de playing. E aqui a gente vai fazer o ajuste da arma na mão dela. O rifle que está aparecendo é esse daqui, do aim. Vamos puxá-lo para cá. Outra coisa que a gente pode fazer, tá? Acabei de me lembrar. Olha que coisa bonitinha. Como a gente tem essa informação por blueprint de personagem e a gente consegue modificar várias coisas, dá para deixar a arma menor. Assim o dedo volta a aparecer e a gente consegue encaixar melhor aqui. Só estou vendo vantagens nesse sistema, hein? Perfeito. Essa é a hora do vídeo que eu solto aquele plim foda. Igual no vídeo do Mario. Aliás, aproveitando que vocês estão aí, uma coisa que eu não consigo entender. Eu fiz o vídeo do... Ih, caramba, fugiu. Do Red Dead Redemption. E eu achei que não tracionou tanto quanto os vídeos de tutorial. Fiz o vídeo do Mario, também achei que não tracionou tanto quanto os vídeos de tutorial. Eu entendo que a maioria da galera aqui quer ver os tutoriais e tal. Mesmo que o canal seja de devlog. Mas estou fazendo alguma coisa errada nos vídeos? Me dá uma sugestão aí. Por que não tá tão bom os vídeos? Que eu tenho que colocar nos vídeos de eu fazendo o jogo? Porque meu maior interesse é fazer vídeo de eu fazendo o jogo. Só que esses vídeos, eles não tracionam tanto quanto eu gostaria. Talvez eu esteja errando em alguma coisa por falta de experiência de YouTube, não sei o que é. Talvez o tema não seja bom, sei lá. Me deem uma luz aí. Bom, voltando. Ajustamos essa arma, diminuímos um pouquinho aqui. Vamos agora esconder essa arma aqui, porque ela já está ok. Vamos deixar a Nia na posição normal. Tem que clicar novamente no Mesh, voltar aqui e Use Animation Blueprint, para ele usar a blueprint padrão de animação do personagem. E vamos colocar visível esse rifle na posição idle. Aqui já mostra que ele ficou diferente, já que eu fiz algumas modificações. Vou fazer algumas modificações, né? Ponto 9 para ele ficar menor. Aí ele desencaixou um pouco. Pausar para ela ficar parada, né? É, meu consagrado. O sistema dá certo mesmo. Vai dar mais certo se eu jogar mais para cá e virar mais para cá.
e dá-lhe ajuste, né? Ela não precisa estar com a mão no gatilho. Cara, acho que eu vou deixar essa arma ainda mais fina aqui. Pelo menos para esse cara aqui. Será que vai dar muita diferença visual? Só as maracutaia, né? O cara faz as cagadas e fica arrumando do jeito que não deve. Deixa eu ler aqui que vocês escreveram. Cara, não sabia que eles focavam mais em mostrar que é bonito. Mas é importante saber essas coisas. Lumen, Nanite, é muito importante saber isso, porque quando você está no level design, você precisa saber essas técnicas. Por exemplo, no próprio jogo do Red Dead Redemption que eu fiz, eu mudei toda a iluminação do negócio. Na verdade, não tinha muita iluminação lá. Eu coloquei várias luminárias e eu queria que ficasse com luz no luminária. Então eu tive que mudar para lumen, colocar uma intensidade diferente. Se eu colocasse fora do lumen, ele dava outra intensidade. Então as coisas realmente mudam bastante. O Nanite, que eu saiba, ele é só aplicado para static meshes. Então, até isso você precisa saber, porque quando você for pensar em montar seu mapa, você tem que colocar o máximo possível de static meshes com movimentação pelo material, para você conseguir reduzir o impacto dele na placa de vídeo para dar mais performance, sabe? Então parece que é besteira, mas são coisas muito importantes, cara. Eu não sei como é que é explicado nos cursos, mas isso é muito bom saber. Rodava mod. Eu vi uns mods de GTA 6 para GTA 5, achei bem maneiro. E é difícil também, cara, não é fácil não. Ah, entendi, cara. Ele primeiro faz, depois mostra. Na verdade, eu pensei em fazer isso com o GTA, porque é muito complexo. Ó, vou dar um exemplo. Isso aqui eu tava pensando em fazer hoje, eu não sei se eu vou fazer, porque eu já tô bem cansado e aqui em Portugal já são 21h40. Mas eu tenho todo codificado aqui uma das coisas que eu quero pôr no curso. Ó, por exemplo, isso aqui, que é a mirinha. Mas olha isso aqui que da hora. Ó. Vou equipar a arma. É GTA ou não é GTA isso aqui, ó? O jogo rodando. E eu tenho já todo o sisteminha aqui, ó, de armas e tal. As balas não fazem diferença por enquanto, porque não coloquei o sistema inteiro. Mas isso aqui eu estava pensando em fazer num tutorial separado, mas é tão complexo, porque quando eu clico aqui, eu não estou só fazendo aparecer um nome na tela. Na verdade, isso daqui tem todo um sistema de inventário e de armas e equipamentos em geral, de itens em geral por trás. É bem complexo. E foi aqui que eu fiquei na dúvida se eu fazia logo um curso ou se eu tentava fazer de forma separada, porque é muita coisa. Mas esse é o resultado, cara. É um dos resultados, na verdade, né? Depois, quando eu clicar nessa arma aqui, ela vai equipar a arma e tal. Mas tudo isso daqui já está no sistema. O meu Actor Component de itens já sabe que eu selecionei esse item, já sabe que eu selecionei esse item. Aí basta ele rodar a animação. E olha como é que fica o efeito do slow. É igualzinho do GTA, que continua rodando o mundo aqui, né? Daria para fazer paradão, tipo pause. Mas eu achei muito maneiro isso daqui. E isso daqui eu vou ensinar no curso. Eu já vi que tem pouquíssimos tutoriais ensinando esse estilo
esse estilo de weapon, né, de seleção de inventário, mas ou é sempre muito genérico, ou é de uma forma mais simples, e eu gosto de fazer as coisas iguais. Quando eu quero copiar, eu quero fazer um negócio igual. E eu ainda pensei, falei, pô, eu já tenho todo o sistema aqui, e, e vai ser mais fácil se eu mostrar a estrutura. E só que, sei lá, eu gosto de fazer junto também, né? Peraí, já volto. Voltei. Uma imagem vai chegar um pouquinho depois para vocês aí, já avisei no chat. Bom, então vamos lá. A arma encaixou. Deixa eu voltar a movimentação dela. Compile. E bora ver como é que ficou. Ainda preciso mexer um pouco na mão. O dedão já tá aparecendo ali, aqui tá legal. E no mirar. Tá parado pra eu ver? Preciso pôr um pouco mais pro lado. Às vezes buga, às vezes não buga, né? A mão. Mas eu vou pôr um pouquinho mais pro lado, só pra garantir, né? Bugar essa parte da mão ia ficar muito esquisito. Mas o de mirar ainda não ficou bom, né? A gente usa essas animações, não é a mesma coisa. Tinha que estar pegando isso aqui perfeitamente, cara. Animation Class. Ué? Ah, esse aqui é do rifle. Ó, aqui na mão dele, o rifle tá certinho, né? Porque quando eu modifico na mão dela, é outra blueprint. Então eu vou conseguir ajustar de forma independente. Tô muito feliz com isso. Vamos fechar essa animaçãozinha aqui, que já ficou maneira. Agora, aqui eu queria entender por que
que essa Animation Blueprint não está mais refletindo na principal. Estranho isso, né? Deixa eu ver aqui nas weapons. Será que aconteceu? Blend by pose, is aiming. Eu tô falando que está aiming. Ah, tá. Tá. Quando eu tiro, mesmo que eu marque is aiming aqui, ele não vai funcionar. Porque essa é uma informação que vem daqui, ó. Eu tenho essa validação. E ele aguarda por causa do aim offset. Então, eu vou fazer um pouquinho diferente. Vou conectar o Iron Sights direto aqui. Será que resolve? Resolve. Então vamos lá, agora vamos corrigir na NIA. E vamos esconder o idle. E vamos deixá-la parada, né? Senão fica complicado. Voltando aqui no aim. Eu lembro que a mão dela estava bem errada. Tava muito pior do que está aqui. Aqui parece certo. Mas lá na hora tá dando bastante diferença, né? A gente consegue ver bem assim. Ué, agora tá correto? Não mexi em nada. Vamos pôr um pouquinho mais pro lado de qualquer forma. Porque ainda tem a própria movimentação que acontece no personagem do Motion Match, a movimentação padrão mesmo. E ele já tá segurando quase fora, né? Tá bom. Aqui ficou bom o encaixe. Tá bom, acho que tá bom. Vamos corrigir o Animation Blueprint. Tá? Certo. Ela segurando a arma também ficou certo. Agora tá perfeito, hein? Beleza. Vamos voltar ao padrão. Vamos mostrar o idle. E esconder o mirando. Me fala mais sobre isso daí, para eu poder desenrolar a ideia. Porque um jogo de futebol seria basicamente o contato entre o mesh do seu personagem e a bola, que é um outro mesh. Aí provavelmente você teria uma animação de chute. Nessa animação de chute ele daria um impulso na bola. E pronto, mas como você vai controlar os outros players, eu não sei, seria com IA mesmo, né? Todos eles teriam a mesma lógica.
É, às vezes a Lucia nossa aqui corre meio torta agora, né? Mas ainda tá bom, tá bom. Tá maneiro pra caramba. Vamos ver como é que ficou aqui. Putz, tá perfeito, cara. Ela parada com a arma ainda tá me incomodando um pouco. E tem esse bugzinho do... Ó, se eu estiver mirando e soltar aqui, ele não tá resetando. Então eu preciso saber qual que é a posição zero, seria desse aim. Vamos lá no Sandbox, Event Graph. Aqui, Value Pitch. Se não estiver mirando, printa para mim essa posição. Estou fazendo o seguinte. No mesmo lugar onde eu marquei que é só para mover o personagem em offset, caso ele esteja mirando, eu quero saber qual que é a posição para eu resetar quando não estiver mirando. É a zero mesmo. Então, eu vou fazer uma modificação aqui. Como a gente não pode jogar os dois para cá, eu vou fazer o seguinte. Se for falso, seta como zero. Será que vai funcionar? É, funciona, mas a transição não fica lá muito boa, né? Teria que fazer tipo um LARP, né? Para ele fazer uma animação, uma transição um pouco melhor. Quer saber? Não vou ficar enrolado nessa parte não. Vamos direto. Não quero bug não. Vamos deixar ela olhar para baixo, para cima o tempo todo quando ela quiser. Pronto, mais fácil. Beleza. E agora, o que a gente vai aprontar? Deixa eu ver nas anotações aqui. Pô, atirar, né? Atirar ia ser maneiro. Deixa eu ler aqui o chat. Direcionar o mesh da bola? Direcionar o mesh da bola. Cara, você pode fazer isso com um impulso. Quando você faz o Apply Impulse em Static Mesh, é tranquilo fazer isso daí. Porque ele não dá as bugadas que dá num personagem. Faz o seguinte, dá uma procurada sobre Projectile, aí você vai conseguir saber um pouquinho mais ou menos o que fazer. Porque o próprio Projectile, ele tem ali um impulso dele. Não vai te ajudar muito nisso.
Mas você pode simular o chute na bola como se fosse um projétil, não sei. Acho que não seria o ideal, não. Acho que seria o melhor aplicar o impulso na bola. Então você pode fazer alguma coisa tipo assim. A bola detectar a bola ter uma box collision, uma sphere collision, para detectar quando uma perna encosta nela e por essa por esse encosto você pega a direção do que foi encostado ou pode usar essa box collision para fazer o hit, porque o hit mostra a direção de onde foi e não sobre o overlap. Você vai pegar a sphere collision, vai colocar na bola, quando acionar o evento de hit na bola, você pega onde foi feito o hit e aplica um impulso ali. Aí eu acho que vai funcionar do jeito que você quer. Você tá preso aonde, Adriano? Ou Apply Impulse ou Edge Force. Eu tava mexendo com alguma coisa assim parecida, nos testes, mas era com projétil, que era lá no do Mario. Mas quando eu uso o componente de projétil, ele já meio que projeta sozinho. Tem sim, tem sim, tem sim. Ou se for de cabeça, por exemplo. Né? O difícil deve ser calcular curvatura, se vai para direita, se vai para esquerda. Oh, valeu aí, SGT. Cara, na verdade já temos um GTA brasileiro, né? Que é o projeto 171. Ele ainda não está concluído, mas ele está bem avançado. E, na verdade, eu trabalho com outra coisa, né, cara? Eu sou programador .NET, sou programador C Sharp, React, etc. E não tô pensando em me aposentar por enquanto, não. Vou ficar mais uns anos aí como programador mesmo. E minha ideia com o Unreal foi mais hobby mesmo, e montar uma comunidade, me aproximar da comunidade, e espalhar o que eu conseguisse aprender. Essa foi mais a intenção mesmo. Mais pra frente, eu pretendo sim fazer jogos com outras pessoas. Não, não sei se o GTA, sei lá, talvez eu seja convidado. Eu já fui convidado para um projeto, um inscrito do canal, meio que me contratou para participar de um projeto. Eu fiz uma base para ele, foi apresentado inclusive num evento em São Paulo. E foi bem legal, cara. Foi realmente muito legal. E eu só consegui chegar nessa pessoa através do canal. Então esse era o objetivo mesmo, sabe? Mesmo que tipo, não dê dinheiro no YouTube com canal, essas coisas, pode até ser que dê, mas eu não vejo muito futuro nisso, pelo menos para mim. Eu acho que eu vou conseguir coisas boas com esses contatos, entendeu? Cara, quem sabe não me contratam para um 71? Já pensou? Quem sabe eu chego nesse nível. Mas eu desconfio que os caras façam mais com C++, sabe? Quando profissionalizam mais as coisas, o pessoal tende a ir programando para C++ por causa da performance, que aí precisa rodar em todos os PCs e tal. Aí não sei se o meu estilo funcionaria, cara, mas sei lá. Espero conseguir sim trabalhar com essa galera um tempo pra frente. Eu acho que dá pra fazer muita coisa legal naquele 171, cara. Putz, dá pra brisar muito ali. Isso aqui, com equipe reduzida, é muito difícil. Um cara lançar jogo solo já é muito difícil. Beleza, Adriano. O Motion foi migrado. E aí o próximo passo seriam as animações. Você tem que fazer o retarget das animações. Só que eu não vou conseguir te explicar aqui agora de novo, cara. Você vai ter que voltar o vídeo mesmo. Não tem jeito. Eu não sei se tá funcionando aí para voltar o vídeo até aquele ponto, mas é o jeito, cara.
Já tá em 3 horas de live. Nossa senhora. Deixa eu ver. Pô, vamos fazer essa arma atirar, né, cara? Já temos o componente de itens. Eu quero fazer o componente de ataque agora. Vamos lá na Blueprint, Actor Component. Cria uma nova pasta. Attacks Component. E vamos fazer mais um amiguinho aqui. Blueprint Class, Actor Component, AC, Attacks. Attacks porque pode ser genérico, né? Não necessariamente vai ser um tiro, de repente pode ser um soco, um lançamento de um projétil, alguma coisa assim. Ah, o motion foi migrado, aí fechou o motion matching e não aparece. Quando você migrou selecionando o GM Sandbox e o do lado? É o que eu explico nesse vídeo aqui. Nos outros eu falo para você migrar pelo boneco do Sandbox ou pelos retargets. Nesse eu fiz diferente. Eu falei para você migrar selecionando o GM Sandbox e selecionando o arquivo do lado dele, que é o PC Sandbox, alguma coisa assim. E mesmo se não migrou, não tem problema. Abre de novo o Game Animation Sample, seleciona esses dois itens que estão na cara da Blueprint, eles vão estar aqui, ó. São esses dois caras aqui. Seleciona esses dois caras e faz a migração. Aí ele vai perguntar, quer substituir? Você coloca Apply All e diz que não, porque não precisa substituir o que está lá. Aí ele vai levar tudo o que está faltando, ele vai levar para o seu projeto. Cara, essa linguagem inversa aí vai ser interessante. Já estão usando lá no Fortnite. Vamos ver como é que vai chegar pra gente. Não é que, na verdade, eles querem tirar o C++ aqui. Tem uma diferença uma diferença de performance quando você programa uma coisa na Blueprint e a mesma coisa no C++. Você tem uma diferença de tempo de resposta que vai te dar uma diferença nos frames por segundo e no desempenho do seu jogo em geral. E essa linguagem inverse, eu acho que ela vai ser um meio termo entre as blueprints e o C++ para não ter tanta conversão. Então, não vai ser tão demorado o comando da blueprint para o C++. Então, pode ser que seja somente um ganho de performance para a galera da blueprint mesmo. Então, migra da forma nova. Ou simplesmente migra esses dois arquivos que eu te falei agora. Eu mostrei aí na tela como chega para vocês um pouquinho com delay a transmissão. Às vezes, acho que a mensagem de vocês chega antes do vídeo que eu estou passando ou da mensagem que eu estou falando. Então, vamos lá. Attacks Component, AC Attacks. Save All. A partir daqui, a gente vai fazer no início a mesma coisa. Vamos pegar o getOwner. Vamos criar uma variável para ele, ownerActor. Vamos ligar. Vem esse aqui para cima, para cá. Vamos fazer o cast. Aqui eu nem sei se eu preciso fazer o cast, hein? Eu acho que não precisa. Eu vou fazer só se precisar mesmo. Não vou fazer agora. Vou pegar o ownerActor. E daqui eu vou fazer uma coisa que eu utilizo muito nas minhas estruturas. E aqui vocês vão entender bem porque eu utilizo mais Actor Components do que interfaces. Get Component by Class. E no Actor Component, eu posso chamar AC underscore items. Ou seja, o que eu faço aqui no começo? Eu chamo o proprietário do Actor Component Attacks, que está utilizando naquele momento, e eu falo para o componente, dentro desse proprietário, chama o
AC itens, chama outro actor component. Daqui eu vejo se ele é válido, se ele possui esse componente. E se ele possuir esse componente, eu armazeno ele numa variável, tanto que ele já vem até para os componentes aqui, ó, que é uma coisa comum de acontecer, é uma coisa comum de ser usada. Aí eu venho aqui e coloco o mesmo nome, AC items. E se ele for válido, eu seto ele numa variável. Já tendo esse cara, eu consigo utilizar métodos aqui. Aí aqui a gente vai começar a bagunçar. Vamos lá, vamos fazer um método para Fire, né? Custom Event. E vamos colocar Execute Attack. Vamos fazer dessa forma. Esse Execute Attack, ele precisa saber qual é o item, né? Aqui eu vou precisar raciocinar um pouquinho, porque eu estou fazendo um sistema diferente. De qualquer forma, eu vou precisar chamar um line trace. Eu posso chamar um line trace by channel, ou posso chamar um sphere trace by channel. Eu vou utilizar o sphere trace. Sphere trace by channel for objects. Eu vou usar esse. Eventos e funções, a diferença? Cara, sempre que tiver vermelhinho assim, é um evento. Uma função é no momento em que você seleciona um evento, por exemplo, clica com direito, collapse to function. Ele vem aqui para cima e se torna uma função. Tanto eventos quanto funções podem ser chamados fora do componente dele. A diferença é que você não pode executar alguns comandos dentro de uma função. Por exemplo, essa execute attack, talvez eu deixe dentro de uma função, mas só até certo ponto. Se eu for executar uma animação aqui dentro, eu não posso colocar ela numa função. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui e vou te mostrar por quê. Aqui eu consigo usar dois comandos que eu não consigo usar dentro de uma função. Delay e play anim montage. E play montage. Esses dois caras, se eu tentar selecionar e jogar numa função, ele não cria. Ele dá um erro. E ele está falando aqui, ó, delay e play montage não podem ser colocados numa função. Então, as funções elas servem para você ter um código um pouco mais organizado. Mas muitas vezes você não consegue usar alguns comandos lá dentro. Aí você é obrigado a utilizar um evento dentro do seu componente. Essa é a principal diferença que eu trato as duas. Eu gosto muito de colocar tudo em funções. Quando eu faço os meus códigos, eu encho de função aqui. Mais para frente vai ter zilhões de função aí dentro. Para agora, a gente vai fazer esse multisphere trace. Pode ser o multisphere, pode ser ele. Vamos lá. Aqui eu preciso definir os objetos que eu quero que atinja. Então eu coloco um make array e saio adicionando tudo. Clicando no add pin, eu posso colocar word dynamic, add pin, home, add pin, physics body, add pin, vehicle, add pin, destructible. Dessa forma, esse traço que eu estou fazendo, nesse return value, ele verifica se ele conseguiu ou não atingir algum objeto. E ele só vai atingir esses tipos de objetos aqui.
E onde que eu defino esses tipos de objetos? Selecionando o personagem ou o bloco, qualquer coisa que tenha um blueprint que for um ator, se ele tiver um componente com colisão, você pode digitar call aqui nos details e ele vai mostrar o tipo de objeto que é o personagem. No caso, a cápsula, ele é um pawn. O mesh, ele é um pawn. A câmera, ele é um componente de câmera. Que mais que tem aqui? Aqui o rifle, que é um skeletal mesh, ele está como no collision. Por que no collision? Se eu coloco colisão aqui, vou até mostrar para ficar bem claro. Se eu colocar colisão nos equipamentos que eu adicionar no mesh, colocar como block all, por exemplo, olha o que acontece. Bugou tudo? Ele começa a ficar todo esquisito, porque ele tem a colisão própria. Então, sempre que a gente adiciona as coisas aqui, a gente tem que colocar como no collision. Assim, ele fica normal. E a gente consegue manipular esse equipamento. Então, esses detalhes de colisão é que a gente chama aqui. Então, por exemplo, o Pawn é um outro personagem. Se eu colocar o... Vou pôr um outro personagem no mapa aqui para ficar mais claro para nós. Vou colocar aqui. Aqui ele entra como meio como player, mas deixa ele aí. Aqui, quando a gente estiver executando a função de ataque, ele vai detectar se esse é um pawn ou se é um word dynamic, word static, e vai definir se vai pegar ou não o traço nele. Então, vamos lá, vamos começar aqui. Aqui marque trace complex. Vamos ativar o debug for duration para aparecer aquela marca vermelha na tela, desculpa. Bloquear, fazer a arma cair quando o player morrer. Cara, nunca tinha pensado nisso. Foi uma coisa que aconteceu agora. Normalmente, esse block all, ele dá colisão de impacto com o próprio personagem e os dois ficam bugados. Normalmente é isso que acontece. Talvez não tenha acontecido agora porque a física no personagem não está ativada. No momento em que eu ativar a física, que é quando ele vai morrer, ele vai dar conflito. Provavelmente ele vai dar conflito. É uma coisa a se testar depois. Aqui eu preciso definir de onde vai sair a linha de tiro. Então eu posso pegar tanto da arma do personagem quanto da tela. Eu prefiro pegar da tela. Deixa eu ver aqui como eu já faço esse cálculo para ser mais rápido. Não quero ficar demorando tanto, não. A gente pode jogar esse cálculo em uma função. É uma coisa que eu gosto de fazer em separado. Mas depois eu transfiro esse cara para uma função. Vamos pegar aqui. O player controller. Eu fazendo essa função pelo player controller, eu não consigo utilizar essa função em um NPC. Então eu vou fazer primeiro a função normal. A função pegando pelo próprio equipamento. Então eu posso puxar o equipamento ou do personagem ou do AC Itens. O AC Itens ainda não tem uma estrutura, então eu preciso criar. Vamos no Actor Component de itens. E aqui a gente vai criar o nosso item master. Cria uma blueprint e seleciona Actor.
e vai se chamar BP Master Item. E esse vai ser o item principal de todos. Todos os outros itens, eles vão ser crianças desse item aqui, que é o principal. E aqui eu vou começar a adicionar algumas coisas importantes. Em Data, vamos criar mais itens aqui. Vamos começar pela Structure. Vamos pela Structure. S Item Details, que vai conter os detalhes do item, e vamos criar mais uma, chamada Weapon Details. Esses dois arquivos vão ficar tão grandes de informação que lá no futuro eu não vou conseguir ter esse cara dentro do item Details, porque vão ser adicionadas informações aqui que são incompatíveis com uma subestrutura de uma subestrutura. Então é interessante que eles sejam separados. No item Details, vamos começar com o nome do item, né? Name. Ele vai ser um name mesmo. Uma dica importante: names não podem ser traduzidos. São somente strings ou text. Se eu não me engano, somente os texts é que podem ser traduzidos. Então, se você for fazer o seu jogo, é muito comum que se faça em inglês. Mas ainda assim, a gente vai criar um dicionário de dados depois, para traduzir para outros idiomas. Então, é muito importante que o que seja nome dele dentro da estrutura, e o que for aparecer para o player visualizar seja texto. Então, o name vai ser o name mesmo. Name text vai ser um texto. O que mais que ele pode ter aqui? Pode ter slots aqui, o slot que ele vai ser equipado. Pode ser aqui, mas pode ser fora daqui. Pode ser como weapon. Aqui eu ainda não sei o que eu vou usar. Vamos colocar o slot. Slot. Equipped. Slot. Unequipped. E aqui também é name. Os slots são como se fossem ossos, né? Então eles são por name também. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma referência importante aqui. Eu já tenho uma estrutura disso parecida. Se eu pegar alguns atalhos, eu vou conseguir saber bem o que tem no item Details. Icon, que ele é uma texture 2D. Então, a gente marca texture 2D e pega como Object Reference. Aqui não é slot, é socket. Tem uma grande diferença entre uma coisa e outra. Normalmente slot a gente usa para inventário e o socket está lá nos ossos. Vamos colocar a classe do item, que ela é BP underscore master. Saiu aqui meu digitar. Master item. A gente coloca como class reference. É importante porque às vezes acontece de no projeto a gente não ter o item spawnado. Então a gente vai conseguir puxar a classe do item e depois um nó que vai criar o item através da classe. É bem importante ter esse item aqui.
Aqui a gente pode colocar também o Skeletal Mesh. Skeletal Mesh. Evitem sempre colocar nomes com espaços, tá? Algumas partes dos programas nem aceitam. Então coloque sempre um underscore ou coloque tudo junto. Aí aqui, Skeletal Mesh Component. E coloca como objeto mesmo, tá? Vou pegar de novo aqui. Skeletal Mesh Component e Object Reference, para ser uma referência ao objeto. Isso aqui eu acho que eu peguei errado. Skeletal Mesh Component. Agora sim, tem que ficar Skeletal Mesh aqui. O que mais que eu posso adicionar? Se está equipado, se está desequipado. Dá para colocar isso, eu acho. Quando a gente tem uma variável booleana, é normal que a gente coloque o is antes, tá? Is equipped e o interrogação. Aqui a gente coloca como bool. Eu faço algumas variações de, por exemplo, às vezes o item está equipado, mas está nas costas do personagem. Então quer dizer que o personagem não está segurando aquele item. Então eu faço mais uma variável chamada isWielding. Se ele está carregando aquele equipamento. Eu faço essa diferenciação. Eu acho que por enquanto é só. Depois a gente implementa mais coisas aqui. E no Weapon Details... Por nada, Adriano. Que bom, cara, que deu certo. No Weapon Details, a gente pode começar com... Bom, primeiro é o damage, né? Damage, que é o dano. A gente pode colocar como float. Float ou int, eu não sei até que ponto float acaba sendo tão útil. Até porque float, se não me engano, ele consome mais memória. E ele precisa ser arredondado. Alguma coisa assim. Vamos tratar como integer, vai. Coloca como integer. O que mais? Fire rate é importante. Fire rate tem que ser com R, né? Com H é de outra coisa. Fire rate. Fire rate. Acho que é importante que seja float. Esse é importante, porque, por exemplo, uma metralhadora vai ter um fire rate de 0.1 ou 0.2. E não dá para usar isso no integer. Enquanto... Peraí. Enquanto uma pistola vai ter um fire rate de 1. Então a diferença tem que ser tida no float. Aqui a gente pode colocar também as animações de equipar e desequipar, mas isso pode ser colocado no item details. Então vamos pular essa parte por enquanto. Dá para a gente colocar a animação de ataque do item, né? Se for um ataque, ele vai ser uma arma. Então vamos colocar attack animation. E ela vai ser do tipo anim montage.
e Object Reference. Acho que por enquanto vamos deixar assim. Tem mais coisas tipo ataque range é importante também. Ataque range, que vai ser a distância do ataque. Aqui integer também. Faz muito sentido colocar float. Deixa eu ver o que mais que a gente pode adicionar aqui. Acho que por hora tá bom. Não me vem mais nada em mente. Vamos lá. Temos esses caras. Então já conseguimos adicionar um item aqui. Já temos um Master Item. O Master Item, ele vai possuir nas suas variáveis Item Details, que vai ser a nossa estrutura de Item Details. E esse item também vai ter Weapon Details, que vai ser S Weapon Details. Maravilha. Opa, fala aí, Night. Bem-vindo. Só como contexto para o pessoal que entrou depois, então é o seguinte. Eu estou criando um curso de como criar o GTA. Vou disponibilizar esse curso gratuitamente aqui no canal. E como eu já gravaria todo esse conteúdo para depois editar e fazer os vídeos por aula e por subconteúdo, eu estou fazendo algumas lives já para ir conversando com o pessoal. E estou programando tudo isso em live. Depois, lá para frente, quando eu terminar todas as lives, que eu acho que vão ser, sei lá, umas 20, 30 horas aí de programação, aí eu vou colocar esse conteúdo para edição e vou editar bonitinho, fazendo o curso aula por aula ou com conteúdos menores para ficar um pouquinho mais fácil a absorção. Até porque, pô, faz 3 horas e meia que eu já estou aqui. É muito difícil absorver tanto conteúdo assim. Como eu que estou fazendo de coisas que eu já sei, é muito mais fácil. Mas para quem está absorvendo isso é mais complicado. Então é isso que está acontecendo aqui agora. Aliás, daqui a pouquinho eu já vou parar também para jantar, para descansar também, que tô cansado. Fala aí, Night, o que você precisa, cara? Enquanto isso, eu vou seguindo aqui com a aula, tá? Bom, tendo esses 2 pontos aqui no item, deixa eu ver como é que eu uso normalmente o item master aqui. Eu já vou ter algumas boas referências para pegar depois. Bom, nada demais. Então vamos lá. A gente já consegue agora definir quais são os detalhes no item details do equipamento e quais são os detalhes do weapon details. Agora que a gente tem o item master definido, a gente começa a montar sub-itens. É aqui que a gente começa a montar a nossa estrutura de itens e inventário. Tudo isso lá na frente vai refletir no equipamento que foi equipado pelo personagem, que foi dropado, que ele pegou no chão, etc, etc. Então vamos lá, no nosso AC Itens, agora a gente consegue adicionar esse item master. Eu posso colocar aqui item
actor equipped. Por que o equipped? Porque eu provavelmente, lá na frente, vou colocar um array de equipamentos. Uma lista de equipamentos. Porque o personagem pode ter mais de um. E todos esses equipamentos que o personagem terá, ele vai ficar armazenado nesse actor component de item do personagem. Eu acho mais fácil começar a mexer no ALS. Até porque tá para sair a versão 5.6 da Unreal e os packs novos podem ser que ajudem, mas ainda não dá para saber até onde eles vão te ajudar. São vários novos templates extremamente interessantes, mas ainda assim, o ALS, no caso, ele já vem com opção de arma montada, essas poses que eu ensinei aqui no começo, de equipar um rifle, equipar uma pistol, equipar uma tocha, tudo isso o ALS já vem. Então, se você é novato e quer ver alguma coisa deslanchando, o ALS é melhor. Se você quer aprender os fundamentos porque você vai precisar utilizar, você pode começar com o Motion Matching. Agora, se você quer tudo raiz e fazer tudo do zero, você começa com os templates da própria Unreal. Eu acho um pouco mais difícil, tá? Começar com o template do third person da Unreal. Eu prefiro começar do Motion Matching, mesmo que as modificações sejam mais complexas. Mas só a estrutura de subir em parede e de parkour que ele tem já é bem complexa para criar. As animações de zumbi, a maioria que eu vi são pagas, mas no site mixamo.com, eu vou escrever para você aqui, você vai conseguir umas animações gratuitas lá. Então vamos lá. Coloquei aqui o Item Actor Equipped. E ele vai ser um BP Master. Sempre que eu coloco essa tecla some. BP Master Item. Ele vai ser um Object Reference. É importante que eu tenha esse item como objeto, porque ele vai ser espalhado para várias outras partes do nosso jogo. Então, ele vai estar como componente aqui. E eu preciso de um outro componente, que é muito parecido com esse. Ele vai ser item class. Item class, não. Deixa eu pensar o nome de uma coisa que não fique confusa. É importante que não fique confuso essas coisas, para você não se confundir na hora de fazer as coisas principais do component. Porque isso aqui vai virar um sistema de inventário. Então não pode ficar confuso. Eu vou colocar só como item class, que vai ser o mesmo BP master, só que ele vai ser a class reference. Por que eu tenho essa diferença? Vou compilar e vou mostrar já. O nosso personagem principal, na verdade pode ser a Nia. Eu vou colocar na Nia e não no personagem principal. Vou colocar nele mesmo, não vai ficar mais difícil. Eu vou chamar esse componente... o item já tem aqui, ó. Já tem o componente de itens aqui. Agora que eu compilei esse AC itens, ele tem novos parâmetros aqui. Se eu puxar aqui, ele não tem muita coisa para me mostrar. Ó. Eu só tenho um item class. Mas cadê aquele BP master item que é um objeto? Ele não vai aparecer aqui. A estrutura dele é diferente.
Então, se eu quiser passar algumas coisas de cara para o componente, eu preciso que ele esteja em formato classe. Então, aqui, por exemplo, eu posso passar o master item, mas eu não vou passar esse agora. Vou fazer o seguinte. Já que eu tenho a estrutura inicial de Actor Components, já tenho o meu item component, eu vou começar a criar as armas. Agora a gente vai para a parte divertida, né? Eu pego esse master item, faço uma cópia dele para cá. Aliás, não vou fazer uma cópia não. Clica com o botão direito, Create Child Blueprint Class. Create Child Blueprint Class. Assim, tudo que eu modificar no principal, ele vai modificar na Child. E aqui eu vou só colocar Weapon AR4, que é o nome do nosso rifle, tá? E vou jogar ela aqui dentro. Aqui eu vou criar uma outra pasta. AR4. Não, vou criar uma pasta rifles. E dentro dela, AR4. Por quê? Porque futuramente a gente pode ter rifles diferentes. Então não faz sentido, se eu jogar tudo na mesma pasta, vai ficar bagunçado. E eu vou mostrar a estrutura lá embaixo depois de armas para você ver como que fica bagunçado se jogar tudo junto. Aí aqui coloca a R4. Volto aqui em cima, jogo ela para cá. Vou salvar tudo para não travar o Real. E vou mostrar como que ficam aqui embaixo as armas. Aqui no nosso FPS Weapon Bundle, a gente tem os meshes e eu tenho aqui a R4. Esse cara aqui, eu preciso dele lá naquela pasta. Só que ele tem toda uma subestrutura aqui dentro que ele tem os materiais, texturas e tudo mais. Então, antes de eu começar a jogar esse cara aqui, apesar que eu já tenho ele aqui como os itens, eu preciso fazer uma modificação importante nesse cara aqui. Eu preciso jogar todo o conteúdo dessa pasta aqui para nossa pasta de weapons de itens aqui dentro. Então vamos lá. Eu vou selecionar tudo que está dentro da pasta FPS Bundle Weapons, que são essas 3 pastas. Isso aqui costuma dar problema, tá, pessoal? Já vou avisando antes. E eu vou arrastar para dentro da pasta Weapons. E eu vou clicar em Move Here. Por que o Move? Para que ele mude de pasta. Se eu colocar o copiar, ele vai continuar com elas lá embaixo. E, por exemplo, essas armas que eu já tenho adicionadas aqui em cima, elas serão como se fossem duplicadas. E eu não preciso duplicar nada aqui. Ele está me avisando que 68 assets vão ser migrados de pasta. Mais 99. Isso aqui costuma travar bastante, tá? Muitas vezes eu faço com a Unreal fechada e só movimento a pasta. Mas já que a gente já colocou esses itens aqui e não fez isso antes, isso aqui é normal acontecer. Ó. Por exemplo, ele está falando exatamente isso. Eu já usei esse item que é o rifle e ele está sendo usado agora. Então ele está me avisando que está dando problema. Ele fala, não consigo migrar esse cara. E tudo referente a outras armas, ele está fazendo a mesma coisa. Só dar continue em tudo e beleza. Ele vai ficar com alguns meshes aqui. Mas, na nossa pasta de itens, se você olhar os meshes, eles estão aqui. Então, por hora, a gente vai simplesmente usar esses caras dessa pasta e não da outra pasta. Save all. Continue. Ele vai ficar dando esse problema aqui até a gente remover o que está na pasta lá embaixo. Toda vez que a gente salvar, ele vai ficar dando esse bug.
Então vamos fazer o seguinte. Vamos abrir essa pasta das armas. Clica com o botão direito nela e Show in Explorer. Ele vai aparecer o seu Windows aqui. E as pastas aqui dentro. Vamos fechar a Unreal. Salva tudo. De novo ele vai pedir para confirmar. E agora a gente já pode apagar tudo que tem aqui dentro. Podemos apagar a pasta inteira, inclusive. Certo? Não temos mais essa pasta no nosso projeto. Vem no Unreal e abre novamente. Tem pouco projeto aqui, né? Cadê o curso GTA? Vamos aguardar abrir. Marque essa opção. Sempre que fechar assim, às vezes ele pergunta se você quer abrir os assets anteriores. Eu gosto de reabri-los. É para eu já saber o que eu estava mexendo antes. Ele está carregando os shaders novamente. Eu achei que fosse dar um problema nos shaders das armas, mas parece que não. Vamos ver o da Nia. Mas deu tudo certo, a gente não vai precisar fazer nenhum ajuste. É por isso que é interessante a gente fazer aquele move antes, mesmo que dê aquele monte de erros, porque ele já substitui a posição do item na nossa estrutura. Vamos lá então. Actor Component, Item Component, Weapons, Rifles. Aqui a gente tem elas nos meshes, né? A gente pode seguir essa estrutura aqui. Ou não. Não. Quero criar a minha estrutura e ponto final. Então, dentro de AR4, eu quero colocar tudo que tem dentro dessa AR4. Então, eu vou arrastar tudo para lá. Meshes AR4, não é aqui. É nessa aqui. Move here. Quando eu faço isso, ele não muda nada aqui, ó. A arma ainda está aqui, a arma ainda está aqui, só que para a estrutura dela, o endereço dela na estrutura, ela foi para outra pasta. E eu consigo fazer isso sem ter nenhum tipo de bug. Agora eu tenho a estrutura do jeitinho que eu quero. Save all. E agora eu vou montar a minha arma AR4. Então vamos lá. Quando aparecer isso daqui, clique em Open Full Blueprint Editor, para que ele apareça da mesma forma que se estivesse criando um item novo. Aqui na arma principal, eu percebi que eu já não fiz o item principal. Então vamos adicionar um Skeletal Mesh aqui. Skeletal Mesh. Skeletal é importante, mas Static Mesh também é importante.
Vamos só colocar item mesh. Item skeletal mesh. E vamos adicionar também um static mesh. Item static mesh. Ele até foi para cá. Opa, aqui eu fiz besteira. Ele foi para debaixo do item mesh, mas não é aqui que eu quero adicionar. Static mesh. Eu quero que esses dois fiquem na mesma estrutura. Item static mesh 2. Eu deleto esse daqui e removo dois daqui. Bom, por que eu não quero remover esse default scene root? Se você arrastar qualquer um desses dois aqui para cima, ele vai ficar como item padrão da cena. O problema disso é que você não consegue movimentar o seu static mesh depois disso. Eu vou mostrar como exemplo. Aqui no static mesh, eu vou pegar ele mesmo. Vamos pegar o AR4 aqui. Vamos pegar esse aqui. Certo. Ele ficou nessa posição. Aqui, eu consigo movimentá-lo, certo? De um lado para o outro, para cima e para baixo. Então, eu consigo mudar a posição dele no mundo. No momento em que eu passo esse static mesh para default, eu perco essas opções. Então, se eu quiser rotacioná-lo para encaixar melhor num personagem, ficar de frente, ficar de lado, eu não consigo, porque eu tornei ele o root principal. Então, eu vou ter que modificar ele depois, eu vou ter que criar uma blueprint, criar um outro componente, jogar ele dentro para poder fazer isso. Então, eu acho que não é válido, por isso que eu não gosto de fazer dessa forma. Aqui vamos resetar tudo para não dar problema depois. E aqui eu removo o item. Beleza. Tudo que eu criar no master item, ele vai replicar para os outros itens. Então, aqui no weapon AR4, eu já tenho ele aqui, ó. Então, vamos adicionar o static mesh, o AR4. Na Unreal 5.5, a frente dos equipamentos ela é virada para cá. Então, acho que é mais interessante se eu virar ele para cá. Enfim. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. AR4 e colocar esse aqui. Vamos virar de frente. Deixar menos 90. Ele fica na frente, de frente perfeito. E aqui a mesma coisa. Menos 90. O Skeletal Mesh ele serve para ter animações no próprio item. Por exemplo, digamos que eu tenho uma animação que quando eu atiro, eu mexo uma parte aqui do mesh, não é o caso desse item, mas ele mexe aqui para cuspir as cápsulas ou qualquer coisa desse tipo. Eu só posso fazer isso no Skeletal Mesh, eu não consigo fazer isso no Static Mesh. Entretanto, no Static Mesh eu consigo adicionar sockets direto no Static Mesh, sem precisar buscar sockets do Skeletal Mesh. Tem as suas vantagens e tem suas desvantagens. Por exemplo, se eu abrir aqui o Skeletal Mesh, eu já tenho alguns esqueletos aqui. Eu até posso adicionar outro Add Socket.
e nomear esse socket do jeito que eu quero e puxar. No outro tipo, deixa eu puxar aqui. No Static Mesh é um pouquinho diferente. Eu tenho Socket Manager, onde eu adiciono sockets por aqui. E posiciono o socket onde eu quero. Mas não é muito diferente daquele outro. Aqui eu posicionaria aqui, por exemplo, um Muzzle Flash, que é onde dá aquele brilho do tiro. Então, aí que você vai ter que decidir o que você vai achar melhor. A princípio, eu vou tentar só com o Skeletal Mesh e colocar esse socket para cá. Tem lugares que eu não vou conseguir chamar Skeletal Mesh, somente Static Mesh. Por isso, eu sempre fico com essa dúvida. Aqui vira o vermelho para frente. E vamos nomear. Aqui ele já tem um Muzzle Flash, tá? Um padrão. Só que ele tem um nome diferente. Se eu quiser um padrão para todas as armas de tiro, eu vou ter que criar esse socket. Então, eu acabei de movimentar o meu novo socket para cá. Eu só joguei ele de baixo para cima, ele se posicionou em outro lugar e eu trago ele de volta para cá. Eu quero que este seja o meu Muzzle Flash. Então, eu quero que ele saia exatamente dessa ponta da arma. Eu vou renomear para Muzzle Flash. Tudo junto. Isso aqui vai ser importante para a gente pegar depois, tá? Não sei se eu cheguei a adicionar isso aqui. Mas já podemos adicionar aqui na arma. Que aonde vai sair o projétil ou alguma coisa assim, chama Muzzle Flash. E nós já adicionamos o socket lá. Com isso, eu já tenho um Skeletal Mesh aqui. Já tenho a minha arma. Agora, eu posso passar tudo que for parametrizado dessa arma para o meu componente. Essa parte é meio complicada, né, pessoal? É assim mesmo. QVP Weapon. Aqui eu não consigo ver as variáveis que eu coloquei aqui no Master Item. Então eu preciso voltar nele e eu preciso abrir esse olho para mostrar que ele é uma instância editável. E também marcar essa opção, Expose on Spawn. E compila. Ah, por que não está aparecendo aqui? Deixa eu abrir novamente. Ele tem sempre que passar esses itens, tá? É muito estranho ele não ter passado. Deixa eu ver novamente aqui. Quando eu crio uma child. Ainda não está com as variáveis. Está bem estranho. Ah, ele está aqui, ó. Ele não está como variável porque ele já está dentro do projeto. Dentro do componente. Vamos salvar tudo. Vamos lá de novo no AR4. E ele já tem as opções aqui em cima. Item Details. Nome.
AR4 Rifle. O texto pode ser o mesmo por enquanto. O socket que ele vai ser equipado, a gente já colocou com o mesmo nome. A gente pode colocar esse idle. E aqui a gente fez equip unequip. Por enquanto a gente não tem isso. E no GTA também não tem. O personagem, ele tira a arma do universo e guarda a arma no universo. Então ele não fica fisicamente exposto no personagem. Então por enquanto a gente só vai colocar essa opção do idle. O ícone, eu vou importar alguns ícones para cá que eu já tenho. Um pouco acima tem a pasta Weapons. Dentro dela eu vou criar a pasta Icons. E essa eu vou arrastar alguma coisa que eu já tenho pronta, na verdade. Deixa eu achar aqui. Eu já tenho esse ícone da R4. E eu já tenho da SMG também. Os dois são imagens PNG. Na verdade, eu já tenho alguns arquivos aqui. Alguns ícones. E eu arrastei este e esse aqui. Pode ver que eles não têm fundo. Para que eles fiquem transparentes também no jogo. Salva. É aqui na R4. Seleciona o ícone e clica na seta. Ele já vai aparecer aqui. A classe, você seleciona a própria blueprint do item. Então, a classe BP Weapon AR4 é ela mesma. Isso aqui são opções que a gente não vai usar agora, a gente vai usar mais para frente. Vamos para o Weapon Details. Vamos falar que esse rifle vai dar 10 de dano, que ele tem a cadência de 0.1. 0.1 é muito diferente de 1, tá? Ataque Animation, a gente tem um Ataque Animation para esse cara. A gente precisa ver como que ela está no personagem. Então vamos lá, vamos colocar a Nia aqui. Aqui no Mesh, vamos para Animation Asset. E vamos colocar Rifle Fire Iron Sights. Essa é a posição. Deixa eu ver como está a nossa arma aqui. Em Details, digita Vis, desmarca o Visible para o Idle, e o Aim, porque ele só vai atirar quando ele estiver mirando. Então só faz sentido quando a gente estiver com essa posição de arma. Nessa animação, pode ver que a mão está mais para baixo. Por quê? Porque eu modifiquei a outra animação lá no começo. E aqui eu preciso subir. Então vamos fazer o seguinte. Eu volto na animação, procuro essa animação na pasta. É essa aqui. Se você tiver com medo de estragar a animação, faz um backup. Eu vou nela mesmo, é uma Animation Sequence. Pauso, coloco na posição 0. E aqui eu vou ajustar a arma do mesmo jeito que eu ajustei na posição de mira. Então eu removo, aqui está aqui. Na posição de mira eu adiciono a R4. E aqui eu consigo ver que a mão está desencaixada. Vou na clavícula e vou ajustá-la
corretamente. Mais para cá, mais para cá. Colocar a coisa mais para cá. Perfeito. Foda. Clica no botão Key para salvar a posição do ombro. E ele vai manter essa posição na animação. Vamos salvar. E fecha. Agora, a Nia já mudou a posição dela aqui. Como a gente usa uma posição diferente na hora do Fire, é possível que tenha alguns bugzinhos de posição, tá vendo? A mão ficou um pouco mais para o lado do que quando ela só está mirando. Mas vamos ver como é que fica no próprio jogo, antes da gente modificar. Vai pro Animation Mode, coloquem os Animation Blueprint novamente. Vamos esconder, porque não é essa que a gente quer mostrar, é a Idle. E beleza. Agora a gente só precisa de uma animação de tiro. E a gente fez toda essa estrutura para colocar a arma. Então vamos lá, o que eu posso puxar agora? Aqui no Item Class, eu posso adicionar uma arma agora no personagem. Por quê? Porque eu já tenho um Weapon AR4 que foi criado, e eu posso usar agora aquele Attack Animation aqui. Só que aqui eu só posso colocar montages. Então eu vou lá na pasta de animações. Essa é a animação de tiro que a gente acabou de modificar. Clica com o botão direito, Create, Anim Montage. Eu costumo deixar com o mesmo nome. Save All. Crio uma nova pasta chamada Montagens. Aqui a gente clica no filtro, depois em Montagens. E vamos colocar essa animação dentro dessa pasta que a gente criou. Só para a gente diferenciar onde estão as nossas Animation Sequence e as nossas montagens. E remove o filtro. Save All. E agora, no nosso item da arma, a gente já consegue selecionar aquela montagem aqui. Fire. Tá aqui, ó. E ela já aparece como montage aqui na frente. Perfeita. Por enquanto, a gente não vai fazer nenhuma modificação para de fato sair o tiro ou coisa do tipo. O ataque range dessa arma vai ser de 2000? 2000 tá bom, será? Acho que sim, né? 2000. Aqui o Muzzle Flash acho que foi criado de forma errada. Peraí. Certo. Aqui ele tá como booleano e ele não é booleano. Ele é name. Porque ele tem que ter o nome do slot. Aí mudando para name, só clique em salvar. Compila novamente, ele já muda para cá. Muzzle Flash. Muzzle Flash, Muzzle Flash. O que mais? Acho que só. Essas são as primeiras informações que a gente precisa. Agora, lá no nosso personagem Nia, a gente pode definir qual item será colocado nessa classe. E eu vou colocar o rifle aqui, ó. Ele já aparece AR4. Compile. Nesse momento, eu já tenho esse item aqui. Eu posso até mesmo fazer um spawn nele aqui no Begin Play. Se eu fizer isso, ele vai ficar com duas armas. Vamos fazer isso como exemplo.
eu vou puxar a classe aqui. Aqui eu faço spawn actor from class. E se for personagem, nesse caso, eu já coloco ele aqui. E o spawn transform, eu posso pegar a mão do personagem. Então, se ele tem aqui, eu vou colocar... Vou puxar dessa variável get socket location. Aí aqui eu já tenho as localizações de todos os meshes que eu tenho lá no personagem. E eu posso puxar diretamente dele. Deixa eu ver, eu quero um idle. Mas é melhor se eu puxar do mesh principal. Get socket location e pega do mesh principal. Por quê? Porque ele tem todos os meshes. Se a gente pegar o socket somente desse equipamento, os sockets dele são limitados. Só vai pegar os sockets da arma. Aqui eu não vou pegar o transform. Será que eu consigo puxar do mesh? Get socket transform? Consigo. Melhor coisa. Então vamos usar o get socket transform. Que a gente já linka direto aqui. Fica bem mais fácil. Aqui pode ter uma diferença entre RTS Word e RTS Component. Depois a gente vê isso. Nesse momento eu quero que ela traga o socket padrão, que é o idle. Certo. O que eu estou fazendo aqui? Estou trazendo a classe de item que eu informei que o personagem vai utilizar aqui. Eu falei que esse personagem vai começar com essa arma, com esse item. O meu Actor Component de itens, ele está falando, ok, você está me falando que o seu personagem vai começar com esse item, tá bom. Então eu preciso criar esse item no mundo. Então eu vou fazer um spawn desse item. Por isso que a gente usa spawn actor. E ele é obrigatório esse campo spawn transform. Então o que eu estou fazendo? Falando, ok, eu preciso de uma posição para colocar esse cara no mundo, para fazer esse cara existir no mundo. Então, eu procuro o meu mesh, que é este personagem. Dentro desse personagem, eu tenho um socket chamado Rifle Equipped Idle, que está nessa posição. Então, eu vou pegar essa posição e vou criar esse item no planeta. Vou spawnar esse item dessa forma. Compile. E vamos rodar. Aqui ele já começa a dar alguns conflitos, mas tá bom. Tá vendo que ela está com uma arma na mão e outra arma do lado? Essa arma do lado é o item que foi spawnado. Esse problema que está tendo aqui é colisão de câmera. Isso aqui é só configuração de câmera. O que está acontecendo? Esse item que foi spawnado novo, ele tem colisão. O normal é que o item seja colocado como colisão. E no momento em que a minha câmera bate nele, ela fica perdida. Então, isso é normal, tá? O que importa é que a gente spawnou esse item aí. Mas a gente já tem esse item na mão do personagem. Então, isso faz parte do sistema que eu estou querendo criar para a gente não respawnar nada. Então, vamos fechar aqui. E eu não quero fazer o respawn desse cara. Eu só quero pegar as informações dele. Nesse caso,
Eu até posso dar um respawn nesse cara, mas eu tenho que esconder ele no mundo. Seria uma boa também, porque aí eu posso armazenar as informações da arma nele mesmo. Eu acho que eu vou por esse caminho. Acho que vai ser o mais seguro. Eu spawno o item, já adiciono ele no item Equipped. Certo? Eles são compatíveis porque o item criado ele se torna um objeto, uma referência de objeto. Daqui, acho que eu posso puxar as collisions. Enable set actor enable collision. Eu já deixo como false. E aproveito para visibility. Set visibility. Aí aqui posso colocar, acho que de toda a cena, do Cine Root, que vai pegar o componente inteiro, acredito. E deixo tudo invisível e propagar para itens inferiores. Deixa eu ver se funcionou. Funcionou lindamente. Aquele item existe no nosso jogo, mas ele está escondido. E aquele item vai armazenar as informações dessa arma que está sendo visualmente mostrada. Por aqui a gente já começou a construir uma coisa bem legal. Deixa eu ver o que ele está falando aqui. Item Actor Equipped. Certo. Primeira coisa, é muito importante que a gente use o isValid para tudo. Então eu acabei até esquecendo de pôr esse cara aqui. Vamos pôr mais para cá. E puxo um isValid daqui. Porque é possível que a classe esteja null. Não quero colocar dessa forma. Quero puxar o isValid. Ele não deixa, tem que ser só na branch mesmo. Então vamos, né, fazer o quê? Se a classe for válida, vamos seguir para o spawn. Senão, ele só vai ignorar. Isso vai ser importante quando a gente tiver o nosso array, a nossa lista de itens. Então aqui ele spawna, cria o item. Aqui a gente pode verificar se o item é válido. E se ele for válido, aí a gente faz tudo isso daqui. Talvez nem precise do collision. Vamos tentar sem ele. Eu já vou saber pela câmera. Precisa. Então, primeiro já removo a colisão. Compilo. E tá aí, tá tudo certo. Vamos ver se vai dar erro. E não deu mais erro, porque ele é um item válido. E muitas vezes acontece de passar mais de uma vez pelo mesmo fluxo. E como o item já não existe mais, ele acaba dando alguns erros. Quando a gente coloca essas validações, a gente resolve esse problema. Dá um pouquinho mais trabalho, mas faz parte. Agora, a gente já tem um item aqui no item Actor Equipped, que ele está escondido. Mas ele existe. Ele só está escondido mesmo. No próprio componente de... eu vou fazer ele atirar agora, né? Então, peraí, vou pegar ele lá pelo componente de ataque. No componente de ataque, eu criei uma instância do Actor Component de item aqui dentro, certo? Eu busco as informações lá do Actor que tem o componente, que é o nosso componente de itens, que a gente acabou de adicionar o AR4, e eu trago essa instância aqui, eu referencio ela aqui.
Então, nesse momento, tudo que tem dentro do AC Items, que for modificável, eu posso modificar por aqui. Isso me dá uma grande vantagem. Vamos puxar aqui o componente. Aqui, eu posso já até definir o item que está equipado no momento. Então, eu verifico se é válido. Ah, não, já verifiquei aqui, né? Se ele for válido, coloca. Então, eu quero pegar o item Actor Equipped. Eu quero pegar essa informação daqui, que é esse cara aqui, o item que eu spawnei. Eu consigo chamar ele lá no outro componente. Por isso que eu não uso tanto as interfaces, porque eu pego direto do componente que eu armazenei a informação originalmente. Faço uma validação desse item, porque ele pode ser nulo, então ele seria inválido. Se ele for válido, eu quero que ele seja armazenado numa variável. Item Actor Equipped. Vamos manter. Se ele for válido, a gente segue para cá. Então, nesse momento, eu posso puxar o item equipado e puxar informações dele. Get. Eu posso puxar o socket desse cara se eu puxar o mesh. Get socket. Posso puxar o transform. Quando eu escrevo get socket tran, eu posso puxar o get socket transform de cada um dos itens que tem dentro do meu item que está sendo puxado aqui. No caso é a R4. E eu quero puxar do skeletal mesh, eu quero puxar um socket que tem nele. Então, vamos por esse aqui, esse vem depois, esse vem depois. Qual é o socket que eu quero usar nele? Vamos lá na arma. E aqui no Skeletal Mesh, a gente criou o Muzzle Flash, certo? Vamos copiar o nome. E vamos puxar ele aqui. Com isso, eu tenho o transform dele aqui. Se eu clicar com direito e der Split Struct Pin, eu consigo essas 3 posições. Então, a partir daqui, eu já tenho o meu location, que é o meu ponto de start. E o meu ponto final, eu vou ter outras informações. Quais seriam essas? Seria o meu traço de onde eu quero que ele saia até onde eu quero projetá-lo. Eu não disse aqui nas informações de weapon, deixa eu achar aqui. Onde estão as informações de weapon? Começa a ficar muita informação, né? Ah, tá. É aqui. Default, Item Details, Weapon Details. Eu disse aqui que o ataque range é de 2000. Então, aqui no meu Attacks Component, eu posso fazer mais uma coisa. Eu posso pegar esse meu item e salvar as informações de arma dele, porque eu com certeza vou precisar disso depois. Então, eu venho aqui, get weapon details. E também quero get item details. Nesse momento eu acho que eu não vou usar o item details. Vou pegar só o weapon por enquanto, então. Vou criar uma variável para ele. Vou evitar o excesso de variáveis. Desse mesmo
item actor equipped, eu puxo ele aqui. Get weapon details, para pegar os detalhes dele. E dentro do weapon details, eu tenho o ataque range. Deixa eu ver se ele está spawnado aqui. Eu tenho o ataque range. Então eu deveria poder obter esse ataque range. Get. Ah, tá. Ele não vai me deixar quebrar aqui. Eu preciso arrastar e break S weapon details, porque ele é uma estrutura. Então eu não posso arrastar e puxar o que eu quero. Fazendo o break, eu tenho o dano, o fire rate, o ataque animation e o ataque range, que é a informação que eu estou buscando. Eu já tenho a localização inicial. Então eu vou fazer o seguinte. Vou puxar a localização inicial, vou multiplicá-la pelo ataque range. Quando eu coloco o multiply, que é colocando o asterisco no teclado ou digitando multiply, eu tenho esse card. Clica com o botão direito aqui embaixo, to float single precision. E eu posso conectar esse cara aqui. Ah, eu posso colocar como int. Espera aí, então. Eu costumo fazer como float. Eu vou deixar como float. Eu não sei se pode dar alguma diferença. Ele converte aqui sozinho. E eu adiciono esse cara no meu final. Ou seja, da base de onde vai sair o tiro, eu multiplico pela distância e adiciono essa distância de novo no início. Assim eu tenho uma linha reta até o final de onde eu quero alcançar. Se estiver para o lado certo, ele vai sair corretamente. Só que eu ainda não fiz o execute ataque. Eu vou fazer uma coisa meio rápida aqui para funcionar esse execute ataque. Depois a gente estrutura melhor. Clica com o botão direito, digita Tab, Key. E em Keyboard Events ele vai aparecer a tecla Tab. Clica nela, clica nesse teclado que tem aqui em cima e aperta o botão esquerdo do mouse, que é o botão de tiro normalmente. Ao ter o botão de tiro, eu quero chamar o evento Execute Ataque. Ainda não está funcionando. Deixa eu ver se ele está passando aqui. Por algum motivo... Ah, tá. Óbvio dos óbvios. Toda vez que você cria um ataque, um actor component, você precisa adicionar esse actor component no personagem. Então aqui a gente vai adicionar o AC Attacks, que é o actor component de ataque. Agora sim ele consegue fazer toda a integração. E aqui ele já está pelo menos trazendo o hello. Tá vendo que ele ficou uma marca vermelha aqui? Ele está puxando esse traço da arma que está escondida. E a gente vai precisar puxar ela da arma que a gente está na mão. Como ela está escondida, ela não está fazendo traço para frente. Então a gente vai fazer o seguinte: em vez do actor item equipped, vou pegar owner actor. Aliás, eu já tenho ele. Não, não tem. Vou precisar fazer o cast mesmo pro nosso personagem.
A gente vem aqui, cast to sandbox character. Se der certo, vai para o próximo. Se não der certo, vai para o próximo. Aqui, promote to variable, para a gente ter ele como principal. Se der certo, a gente coloca ele aqui e segue para o próximo. Dá 2 cliques aqui para ajustar, para ficar mais em linha, ficar mais fácil de visualizar. Compila. A gente vai utilizar o rifle que está na mão do personagem. Então, eu preciso acessar esse rifle aqui, e não aquele que a gente guardou. Volta aqui. Puxa agora a estrutura do nosso personagem. Aqui eu preciso do rifle. E eu peguei a versão dele mirando, lógico, né? Daqui, ele está de frente, eu tenho um static mesh, eu tenho um skeletal mesh nele. Get skeletal mesh. Get socket. Aí acho que eu posso reutilizar essa estrutura aqui de cima. Não posso. Get socket. By index. Aí me complicou, hein? Get socket. Transform. Tem que puxar direto daqui, ó. Eu não sei se vai existir esse socket aqui. Vamos tentar, né? Quando eu faço o split, eu faço a mesma coisa que aqui. Se eu segurar o Ctrl, aparece essa mãozinha, eu arrasto tudo para cá. Assim eu não preciso fazer tudo de novo. Já está saindo no socket, só não está correto. Não está correto? Não, aqui está correto, é 2000 mesmo. Deixa eu remover isso. Float. Coloca 2000 aqui. E vamos ver o que ele faz. Tá. Ele está saindo, mas só para um lado. Isso aqui já seria o nosso tiro. Só que estranhamente ele está unidirecional. Provavelmente por causa da posição do nosso socket. Se eu deixar RTS Actor, RTS Component. Não, tem que ser o RTS Word mesmo. O estranho é que o socket não está virando para a mesma posição do personagem. Isso aqui é algo que eu vou ter que desvendar depois, né? Bom, já evoluímos bastante aqui, já fizemos bastante coisa. Pode ver que está acertando já o pawn, que é o nosso inimigo aqui. Ó. Ele está saindo do socket da nossa arma e está sendo direcionado. E apesar da lateral não estar funcionando, o aim offset ele já está funcionando. Ó.
para cima e para baixo. Agora eu só vou precisar desvendar o que o socket está atirando direto. Como já estou meio cansadão, não estou conseguindo pensar direito já. Então eu vou deixar isso aqui para a próxima live, beleza? Pessoal, muito obrigado aí até agora. Quem ficou, quem veio antes e precisou sair, brigadão mesmo. Vou fazer o possível para fazer logo esse curso. Eu vou ensinar tudo o que eu sei. Não vou esconder nada. E durante o curso eu vou aprender muita coisa. Eu vou seguir outros tutoriais enquanto eu estou fazendo isso daqui. E espero conseguir entregar algum material que ajude vocês aí. E me ajude também, porque cada vez que eu faço um tutorial, eu memorizo mais ainda o que eu já tinha aprendido. Isso é muito bom. E juntos a gente vai crescendo a comunidade dos gamers BRs aí. Acho muito importante isso. Sigam outros influencers também, até porque eu não sou influencer. Mas sigam o Neri, é um cara incrível. Sigam o Unrealizando. Tem o Diego Snow, que é um cara incrível, eu já aprendi muito com esse cara. Sigam o Alírio, sigam o Joan. Cara, tem muita gente. Eu, infelizmente, não vou lembrar de todo mundo aqui, até porque é muita gente mesmo. Mas sigam essa galera, dê uma força para eles também. Muitos deles já estão com jogos para lançar, ou jogos lançados. O Leozeiro, eu sou fãzaço do Leozeiro, ele lançou um jogo chamado Comatose, que, putz, cara, o jogo tá incrível. Eu testei pouco, mas o negócio tá incrível. Ainda não tá à venda, só tá para teste, né? Mas é um baita jogo, uma baita história, e ele veio mostrando as evoluções disso no canal dele, e vale muito a pena conferir. E não sei se vocês perceberam, mas eu usei a mesma nia do tutorial que eu tinha feito a movimentação lá dos seios e dos glúteos dela. Então eu já exportei aquele personagem com toda essa mecânica de física aqui, ó. Já vem junto com ela. Então já tá bem Lucia mesmo. Valeu, pessoal. Até a próxima aí.